Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é cardiologista clínico, professor e um apaixonado pela medicina centrada no paciente. Ele acredita que prevenir é mais importante do que remediar e, com uma escuta atenta e abordagem acolhedora, tem transformado vidas dentro e fora do consultório. No episódio de hoje, veremos que cuidar do coração vai muito além de fazer exames. Começa nas escolhas que fazemos todos os dias, desde muito cedo. Com vocês, Dr. Rodrigo Reis. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o podcast de maior audiência em saúde mental da América Latina. Hoje a gente vai receber um cardiologista, sabe por quê? Porque ainda hoje a gente tem os maiores índices de mortes no Brasil e no mundo por causa das doenças cardíacas. O cardiologista que vem falar hoje aqui com a gente é Rodrigo Reis. E o Instagram dele, @cardioreis. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Muito obrigada de atender nosso convite. Eu que agradeço, Bia. Posso lhe chamar? Por favor. Eu que agradeço, Bia. Fui muito bem recebido. Tô na intimidade aqui. Mas né? que bom, é para isso. É um prazer. Feito para isso. Para mim, falar de doença cardiovascular é um prazer, divulgar informação. Ainda mais num canal como esse, né? Aqui com uma penetração na população tão grande, né? Eu queria te dar os parabéns e agradecer muito por esse convite. Mas eu acho o seguinte, a gente traz aqui coisas que as pessoas precisam saber de fato, e no mundo que você tem uma gama de informações tão, às vezes, desnecessárias, né? Eu acho que a gente tem que marcar pé e marcar espaço de trazer informações e... Dentro das doenças cardíacas, a gente adoraria falar, olha, ninguém mais está morrendo de doenças cardíacas, mas infelizmente a realidade não é essa, e a gente vai ver que tem muita gente jovem aí morrendo por conta de doença cardíaca. Infelizmente. Antes de começar, queria te fazer uma pergunta. Você conhece os testes farmacogenéticos? Não usava. Conhecia, não pela minha prática. Entendi. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tive a prática há muito tempo atrás, né? Hoje a gente tem o nosso episódio patrocinado pela GNTech, que é pioneira, foi a pioneira realmente, e que traz o farmacogenético mais completo que existe, porque além dele dar para a gente qual a melhor opção do remédio, geneticamente, de acordo com a pessoa, ainda traz aquele que vai dar menos efeito colateral e qual a dose mais adequada. Então, você tem uma informação completa. E na tua especialidade, a gente tem um exame que é o cardiogene. Bota pra gente, Bru. Você vê, a gente tem vários testes, né? Dos mais completos, a gente tem, no caso da psiquiatria, o psicogene, que testa antidepressivos, ansiolíticos. A gente tem, no caso da cardiologia, o cardiogene, que se testa 39 medicações, e aí beta-bloqueadores, anticoagulantes, estatinas, diuréticos. E tem também um exame específico do clopidogrel, né? Que é um antiplaquetário, que eu sei porque meu pai usa, né? Porque meu pai tem 5 pontos de safenas, marca-passo e vive em arritmia atrial. É um sobrevivente, vai fazer 90 anos. Nossa. Mês que vem. Então eu digo que Muito meu pai bem. é um milagre da medicina. Nossa, graças a assim, Deus. é um milagre da medicina, realmente. E muitas vezes, por exemplo, ele começou com a AS, né, para questão de evitar trombo, infartos, AVC, e a gente teve que acoplar o clopidogrel, e realmente a genética dele foi bastante favorável. É o que eu digo, que às vezes você vai acrescentar um remédio e a genética não é favorável,
você vai tomar remédio, mas ele não está fazendo efeito. Então, vale a pena, é o que eu digo sempre, não é uma necessidade, mas é um complemento que deixa a gente muito mais seguro na hora de prescrever uma medicação. E tem uma coisa bacana que é muito fácil de fazer. Eu fiz o meu, né? É indolor, é fácil. Você recebe o teu kitzinho em casa, é um cotonetezinho, tá? Vem tudo lacradinho, você tem um QR Code que depois você tem acesso ao resultado, e você faz 1 minuto e meio de um lado da mucosa da bochecha de um lado, 1 minuto e meio do outro, tampa no tubinho que vem e manda pelo correio. 20 dias, 15, 20 dias depois você recebe. E vou te dizer, me salvou, porque início dos anos 2000, eu tinha um médico que hoje não está mais no Brasil, Fábio Jucá, maravilhoso, e ele me pediu um teste genético porque ele desconfiava que eu tinha tendência à trombose. E realmente eu tinha. E aí descobriu que não era eu, eram as mulheres da família. Entendi. Minha mãe, minha irmã, eu e minha sobrinha. Então, isso me facilitou muito a vida quando eu vou fazer viagens longas. Aí eu sempre tomo um ASzinho. Na época, tomava até um pouquinho de heparina para voos mais longos. A gente sabendo que tem, facilita, né? Entendi. Pouca gente tem esse gene? Tem, mas os que têm que se prevenir. Então, é um aliado que vale muito a pena. E, no caso da cardiologia, você tem o Cardiogene. Aí, eles te oferecem hoje um exame. Eu achei que iam te mandar o Cardiogene, mas eles te mandaram o Totalgene. Ótimo. Que esse vai de A a Z. Então, Sei. se um dia você precisar de um antidepressivo, se um dia, Deus me livre, você precisar de um anticonvulsivante ou um oncológico, tá lá. E uma coisa mais legal, você tem um canal direto. Tanto o paciente que faz o exame, liga para lá e recebe toda a assistência de médicos, quanto os médicos também. Né? E tem um curso que eles dão para os médicos na interpretação desses resultados, um curso simples de 15 horas e tem sempre esse canal aberto. O teu Totalgene, vamos supor que aumente o número de medicações para cardiologia, para a sua área, e eles passam a botar na testagem, você complementa, você não precisa fazer tudo de novo, tua genética não muda. Entendi. Então, vale muito a pena. Foi uma experiência muito boa que eu tive. Entendi. Né? Eu estava vendo ali, um dos pontos era estatinas, né? Estatinas, Hoje exatamente. em dia é uma medicação que é praticamente polêmica. Olha ali no Cardiogene. Cardiogene, tá aqui, estatinas, isso mesmo. Nossa, existe uma coisa hoje em dia chamada efeito nocebo. Uhum. É o oposto do placebo. Então a pessoa, ela... Nocebo. É o nocebo. Uhum. Placebo é mais ou menos o quê? A pessoa toma uma pílula e começa a ter efeitos benéficos por causa daquilo. Isso. Então é um efeito positivo, mas que não é real. Uhum. Mas acontece. Perdão, ele é real porque ele acontece, exatamente, mas ele não tem relação direta com a bioquímica. Uhum. O nocebo é o contrário. É um efeito colateral sem relação direta com a bioquímica. É real porque acontece. Sim. E aí, muitas pessoas descontinuam as estatinas por causa de um possível efeito nocebo. E que, na realidade, muitos reclamam de dores musculares. É. Os remédios para colesterol. É eu lembro dos meus pacientes, né? É. E é interessante isso, porque se você puder pegar uma medicação, porque ele precisa. Isso. Esse negócio de falar colesterol alto é normal. Não é normal. Pois é. Não é benéfico e tem consequências. Com certeza. Né? Porque tem muita gente hoje falando, não, 280 de colesterol total não tem problema, porque isso aí é porque tem o não sei o quê. Mas vai ver o fígado como tá, vai ver tudo direitinho. Não é bem assim. A gente tem que ter equilíbrio. Sim. Né? Bom senso dentro da medicina. Isso. E muitas vezes a troca de uma medicação resolve esse efeito e não desprotege o paciente da sua dislipidemia. É isso. É o bom senso. Eu sempre digo que é o bom senso. Então, hoje você vai ganhar o seu Totalgene aqui. Nossa, não deixe de fazer. Depois você me diz. Tá. Por exemplo, eu se ficar deprimida, eu tô lascada, meu amigo. Porque eu respondo só 2 antidepressivos. Né? Mas pelo menos eu sei que eu não vou ficar tomando em vão. E só fazendo efeito colateral. Né? E, Bru, para quem quiser se interessar, se informar sobre os testes genéticos, são vários. Como é que pode ser feito?
Isso aí, Bia. Todo mundo que tá assistindo aqui o Pod People, a gente tem o nosso cupom Pod People lá no site da GNTech, gntech.med.br, para usar lá, para ter um desconto dos testes farmacogenéticos. E quem tá escutando aqui no site também pode acessar o site. A gente sempre, o pessoal que escuta no Spotify não consegue ver, né? Eu sempre fala como é que se escreve. GNTech, GNTECH. CH, exatamente. GNTech. Mas se você quer saber, vai lá no site, que é gntech.med.br, e se informa. E se precisar, tem médicos lá à sua disposição para te dar todas as informações que você precisa, tá bom? Meu querido, vamos lá. Queria primeiro te dizer que é uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu espero que a gente possa propagar muito conhecimento bom. E queria que você começasse falando um pouquinho de você. Por que medicina e por que dentro da medicina cardiologia? Olha, eu já fiz essa pergunta a mim mesmo várias vezes. Então não fui inédita. Não foi. Mas eu não tenho uma resposta certeira. Eu já recorri à minha mãe para isso. E a escolha pela medicina, vamos ser sinceros, é uma fase ainda imatura da vida, né? A gente não entende tudo que tem pela frente. Verdade. E eu acho que foi uma influência de um pediatra que eu tive. Eu acho, porque além dele atender a gente, dos pediatras nos atenderem na nossa infância, esse pediatra me marcou, Dr. Naylor. Naylor. Eu vou falar, ele já deve ter parado de clínica hoje em dia. Mas eu não merece sou tão novo todas assim. as homenagens Todas. que Tem você... um detalhe sobre Naylor. ele maravilhoso. E eu me lembro que quando eu já tinha uma certa idade, que eu me recordo, eu tinha tido uma erupção cutânea, né? Uma alergia, um problema que ficou muito ruim, minha mãe ficou muito preocupada, foi uma alergia, e ele cuidou de mim de maneira brilhante. E eu acho que aquilo me marcou. Quase uma mágica, né? Eu tava quase uma todo mágica. destruído e de repente esse homem... Isso. De né? alguma forma, minha mãe foi muito preocupada no consultório, ele acalmou ela, ele falou os passos a serem seguidos e eu fui melhorando. E aquilo provavelmente me marcou. É aí que eu busco, porque eu nunca fui pressionado para ser médico. Na minha família não tem médicos. Não tem que nem eu. É. Tem ninguém em medicina. Não tem. Uhum. Então eu não tinha um caminho trilhado e eu acho que aí foi a semente, né? E a coisa mais bonita, eu não tinha noção que o Dr. Naylor era professor da UFRJ. E minha mãe falou, quando eu passei para a UFRJ, ela falou, olha, o seu pediatra é médico lá. Mas no início, a nossa trilha na faculdade de medicina é longe do que a gente imagina, das clínicas, dos atendimentos. A gente aprende a anatomia, a bioquímica, as células, muita teoria. Nos primeiros semestres, a gente fica assim, gente... O que eu tô fazendo medicina aqui? é isso? Eu não imaginava. Aí, bichinho, micróbios. Exatamente, microbiologia. E aí, a minha mãe falou, olha, o seu pediatra era de lá. Eu encontrei ele quando eu comecei a rodar na pediatria. Que legal. Tá? Aí, quando eu encontrei ele, eu fiquei assim, gente, o meu pediatra tá aqui, eu falei com a minha mãe, eu vou ter aula com ele de novo. Aí, na primeira aula, eu não falei com ele. Você não se apresentou? Não me apresentei. Eu sabia que era ele. Aí, na segunda aula que eu tive com ele, professor Naylor, já era professor Naylor, né? Claro. Não era mais tio Naylor. Não. O senhor foi meu médico, né? E, consequentemente, da minha mãe, né? Em cuidar do filho dela, eu. Então, poxa, para mim é uma honra estar aqui, ser médico aqui hoje em dia e aprender com o senhor. Aí ele, Rodrigo, filho da idade do Angelon? Gente, ele lembrava gente, do nome dos seus pais. Lembrava. Então, assim, foi emocionante para mim, né? Então, essas coisas vão deixando marcas, né? E eu acho que a medicina entrou na minha vida assim, né? A medicina tem um caráter... A parte de humanidades em medicina ainda é muito presente, o nosso contato. E lidar com as pessoas era outra coisa. Eu sempre fui muito comunicativo, né? Eu sempre fui bom em redação. E aí eu entrei na medicina por aí.
Que legal. E aí, então foi uma escolha afetiva, mesmo que inconsciente. Sim, mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. Isso, eu cheguei nessas conclusões assim, refletindo. Que interessante. Medicina, né? E assim, que bom que eu escolhi, porque eu sou muito feliz na medicina, tá? Com todos os percalços. Com certeza. Né? O caminho não é tão simples, mas assim, eu sou muito feliz aqui, sendo médico. E como eu cheguei aqui? E essa foi minha conclusão, entendeu? Pela lógica afetiva, você faria pediatria. Isso. O que aconteceu ali que a cardiologia te capturou? Isso. Quando a gente sai dessa fase inicial da microbiologia, das células, da bioquímica... que a gente vê qualquer coisa, menos paciente. Menos paciente. Aí a gente entra no hospital universitário e começa a dialogar com os pacientes. Opa! Muito obrigada, Rosinha. Obrigado, querida. Nossa, que cheiro maravilhoso. É do chá, né? É do chá. O cheirinho é do chá. Mas pode tomar seu café. Perfeito. Vou concluir esse Quando você raciocínio, chegou no hospital universitário. Isso, quando eu cheguei no hospital universitário, e aí a gente avançou, e aí estamos falando no fim do 2º ano, início do 3º ano, na propedêutica, na anamnese, como você aprende a colher uma história clínica. Não é um simples bate-papo, existe uma ordem lógica. Para o paciente, parece um bate-papo. Mas o bom médico faz parecer um bate-papo. Isso, exatamente, né? Então, para o paciente, tem que ser um bate-papo. Porque é ali que ele é acolhido, ele é escutado, mas o médico, nessa forma de bate-papo, ele está preenchendo o passo a passo para a elucidação daquela queixa do paciente. Exatamente. E aí eu achei aquilo mágico, tá? E aí em seguida veio a semiologia, a forma de examinar o corpo de alguém. E assim, eu entrei em contato com a tradição da medicina ali. Ali que eu falei assim, gente, eu estou pisando no ombro de gigantes. Isso não é laboratório, isso não é teoria pura. Eu estou pisando no ombro de gigantes. Naquele momento, eu falei, gente, a medicina é muito maior do que isso. Na hora de você examinar o corpo do outro, né? Sabe? E assim, é porque às vezes a gente se esquece, mas assim, você tocar alguém despido, você faz isso num círculo íntimo de pessoas, né? Com filho, no cônjuge, num pai que precisa de cuidados, essas coisas. A medicina te proporciona isso no sentido de confiança, né? No sentido de esperança. E eu assim, gente, isso é muito maior do que eu tinha pensado. E aí, nessa hora, eu me inclinei para as áreas clínicas, né? Nessa hora da anamnese e do exame físico, eu me inclinei menos, por exemplo, para cirurgia, menos até para pediatria, menos para psiquiatria também, que a parte do exame físico me saltou muito aos olhos. Você gostou de desbravar um universo do outro de forma respeitosa e buscando não só acolhimento, mas buscando respostas para aquele sofrimento. Sim. E o corpo fala, né? Sim. O corpo fala. Então, às vezes, o que a pessoa transmite na anamnese, na conversa clínica ali, e ela, às vezes, ela sente uma coisa que ela não sabe traduzir, mas ela fala do jeito dela. Você tem que ir perguntando de várias formas até você extrair dali a essência real que o médico que sabe, porque o médico lê o livro, mas quem vive a experiência é o doente. Não lê o livro. Ele não lê o livro. Não lê o livro. Ele não lê o livro. E o médico não viveu a experiência. Então você extrai daquele diamante bruto, que é a anamnese, aquela essência. E você comprova no corpo dele se já há sinais daquele sofrimento. Isso, para mim, isso é de uma beleza incrível. Eu me emociono um pouco. Lembrou um pouco da magia do seu pediatra resolvendo o seu problema de alergia. Olha isso. Essa é a conexão final. É interessante isso, né? Porque, assim, nós somos os únicos animais, nós humanos,
que somos capazes de salvar a vida de outros animais, inclusive nós, né? Você não vê nenhum bicho salvar a vida do outro. Interessante. Né? Pode, numa coisa instintiva, ajudar a tirar de uma situação, ajudar a defender, mas botar a mão para resolver, curar, não existe. Né? Interessante. E isso é quase que é uma parcela, não sei quantos médicos tem hoje no Brasil, não sei. Alguém me falou em alguma coisa na faixa de 200 mil, será? Dá uma olhadinha, Bruno. São poucas pessoas que têm o privilégio de ver o outro, não só no seu funcionamento basal, mas ver o outro por dentro, literalmente, né? E aí, por isso é tão grave quando um colega abusa desta confiança, desta responsabilidade para cometer atos imorais, antiéticos e seja lá o que for. É muito grave, realmente. É o exemplo de tocar um corpo. Exatamente. Conhecer uma intimidade. Respeitar que você está ali diante de um corpo que podia ser o seu. Porque se um dia será o seu, você vai gostar que tenha esse tipo de respeito. Eu me lembro que o meu professor maravilhoso, Silvio, de clínica, de semiologia, ele fala, esquentem as mãos antes de tocar o corpo do paciente. Exatamente. Nunca mais. E eu sempre tive mão gelada. Entendi. Então eu era a última a esquentar a mão. E eu me lembro que eu falava assim, gente, eu tenho que esquentar antes de entrar na aula. Perfeito. Para você não dar aquele choque de temperatura, né? Isso é cuidado, Isso né? é cuidado. 500 mil. 500 mil. Isso é... Para uma população de 220 milhões de habitantes, é muito pouco. Né? Essa questão de esquentar a mão, né, ela é importantíssima, por exemplo, no exame do abdômen, que um toque frio leva a pessoa a contrair a parede abdominal. Exatamente. E você não consegue mais palpar os órgãos. Exatamente. Né? E depois da contração inicial, a pessoa fica semi-contraída, com receio de mais... Que é uma coisa instintiva. É instintiva. Né? Isso, mas o médico tem que entender isso. Exatamente. E se preparar. Né? Ele não pode... Ele tem que jogar no campo dele lidando com a natureza humana. Entendeu? Ser médico é saber lidar com a natureza humana. E uma coisa linda que eu vi no Japão, que eu fiz um estágio no Japão, ganhei uma bolsa na época no Japão para estudar depressão e suicídio infantil. Na década de 1990 do século passado. Falando assim, mas é verdade. E eu me lembro que os japoneses, eles rezavam antes de atender. Que lindo. Eu olhava aquilo assim e falei, não, estou rezando. Né? E isso é uma coisa, por exemplo, transplante. Quando chega um órgão para ser transplantado, a equipe inteira reza junto. É inacreditável isso. Assim. São coisas simples, não é uma reza, porque a religião de um, de outro. É simplesmente um agradecimento e uma permissão para que se possa fazer um bom uso da técnica em favor da vida. Isso. Só isso. É mais... Porque a pessoa, mas rezou o quê? Rezou para... Gente, era só isso. Isso é reza. Também. Olha, não sei, mas de alguma forma ele estava se conectando com o transcendente ali. Algo que estava acima deles ali e que eles estavam numa posição de gratidão. Se vier de boa ajuda para fazer o bem, tá bom. Se não vier, para quem não acredita em nada, você se inspirou de alguma maneira, né? Sim. Para fazer o teu melhor. Mas, e a cardiologia? Então, aí na clínica, aí entra a inspiração de professores. Eu quase fui neurologista, né? Eu também, por causa o Niemeyer. Sim. O pai. Sim. Porque hoje está o filho, né? Mas o pai era um brilhante. Sim. Um brilhante, nossa. E a semiologia da neurologia é maravilhosa. E eu tive um professor, né, no fundão, professor Péricles Maranhão. A semiologia dele era uma coisa impecável. Assim, impecável. Gente, como ele consegue isso? E eu conversava muito com ele, né, nas aulas práticas, à beira do leito,
E teve um dia, né, ele me falou, Rodrigo, você tem muito interesse, você tá indo muito bem. Você já pensou em ser neurólogo? Neurólogo. E aquilo foi um impacto, né? Eu cheguei, né, pra minha namorada na época, hoje minha esposa. Manteve a coerência. Mantive a coerência. A gente namora desde o fim do primeiro período. Que legal. E a Paula, tá? Que legal. E eu cheguei no final daquele dia, Paula, o professor Péricles falou isso. Ele acha que eu tenho um potencial para ser um neurologista. Aquilo foi maravilhoso para mim. E a outra grande influência foi um professor da cardiologia, professor Nelson, né? E que tinha uma anamnese perfeita, perguntar de várias maneiras, um raciocínio clínico perfeito e uma semiologia perfeita também. Então, essas duas influências foram as duas maiores influências que eu tive no FRJ, com uma preponderância ainda maior do professor Nelson. Então, comecei a acompanhá-lo no ambulatório. Admiração é tudo, né? Isso. E ali eu aprendi essa questão de uma anamnese perfeita, de um exame físico perfeito, e isso ser o alicerce de um raciocínio clínico. Talvez as pessoas leigas, elas não entendem, talvez algumas não entendem o quanto isso está atropelado hoje em dia. Acho que a maioria. E os médicos, muitos, infelizmente, atropelam cada um por seus motivos, malformação, pouco tempo, burnout, falta de empatia, cada um vai ter um motivo. Sim. Que não estamos aqui para julgar. Que não estou aqui para julgar, mas esse atropelamento da anamnese do exame físico, que é o alicerce, ele leva a encaixar o doente numa forma que o médico tem a expectativa e não traduzir o que o doente tem numa linguagem que o médico entende científica e aí sim fazer o diagnóstico. Então, o atropelamento faz encaixar o doente no que você espera e não você encaixar seu conhecimento na queixa do doente. Isso. E é aqui, essa opção, que é a verdade, que é o que vai conduzir para o desfecho correto. A medicina é essa. Né? Você está falando uma coisa? Eu tive muitos assistentes e quando eu pedi a história, eu falava assim, mas você perguntou isso? Perguntei isso. Não, mas ele negou. Eu falei, mas você tentou saber? Porque assim, ele vai negar. Aí eu ainda falo assim, o paciente vai mentir. Às vezes voluntariamente, às vezes não. Mas ele vai omitir, mentir e cabe a gente ir, né? Isso. Pergunta de um filme predileto. Pergunta, não sei, porque no gosto, pelo menos dentro da psiquiatria, no gosto do filme, você já tem muitos indícios. No tipo de livro, no tipo de lazer. Isso. Conte uma história sua para ver se ele identifica com alguma fragilidade. Conte uma fragilidade para ele contar uma outra. Perfeito. Então, isso era uma coisa... não, mas ele simplesmente... Eu perguntei, você tá triste? Não. Você ouve voz? Não. Isso não é anamnese. Ele seguiu um questionário. Ele não transformou numa conversa. Numa conversa, exatamente. Ele não conseguiu transformar na conversa. Isso é tão difícil os médicos... Eu acho que a formação médica é falha em colocar essa humanidade. Isso. Mas a medicina é, antes de tudo, uma ciência humana. Claro. É para salvar vidas humanas. Não é porque a pessoa fala, não sou dessa área humana. É como se... Não, talvez seja a especialidade mais humana que tem. Olha, sim. Né? É uma das meus tópicos de estudo pessoal é humanidade na medicina, né? A gente pode até falar disso depois, mas é essencial uma formação humana para qualquer médico. Com certeza. Né? Talvez a mais, né? E aí eu escolhi pela cardiologia. Por causa do professor Nelson. Isso. Né? Isso é uma questão de gratidão, né? Humildade, de reconhecimento, né? E eu devo muito do meu conhecimento e da minha escolha. É interessante que grandes professores talvez não saibam o legado que eles têm, né? Porque não dá para medir, né? Eu acho que o professor Nelson sabe, porque ele influenciou muitos. Não tem como ele não saber. Mas talvez não tenha essa coisa dos alunos
mandarem uma mensagem. Hoje em dia tem rede social, então você acha lá o professor Nelson só passando para dizer que você foi uma inspiração que fez a diferença na minha vida. Você já pensou se cada aluno que o professor Nelson fez isso, fizesse isso? Né? A gente tinha que ter esses hábitos. Tem razão. De valorizar quem nos passou valores, né? É verdade. A gente é muito hábil para criticar, né? Hoje em dia, então... não gostei disso que você falou. Não concordo com isso. Mas e as pessoas que você fala, você me inspirou tão positivamente, eu estou passando aqui para mandar um abraço e dizer que você mora no meu coração. Pronto. Por que a gente não tem esse hábito? Olha, eu fiz um texto para ele há um tempo atrás, quando ele foi eleito professor emérito, pode ser? Pode. É uma possibilidade. Mas você me deu uma ideia. No fim do podcast hoje, eu vou mandar um WhatsApp para ele. Mande. Porque, olha só, isso faz uma diferença. Eu não sei se é porque... hoje em dia, a questão do podcast traz pra gente uma visibilidade que eu nem esperava. Eu abri um podcast para poder ter boas conversas, para poder me manter atualizada, para poder trocar com colegas e para poder propagar o conhecimento, que eu não detenho tudo e não tenho a menor pretensão de detê-lo. Mas engraçado que hoje existe um público jovem, muito ávido de conhecimento, diferente do que eu imaginava. Eu falava, ninguém vai querer ouvir esse troço de 1 hora, 2 horas de conversa. Mas não. E eu encontro muitos jovens que falam assim, eu vou fazer medicina por sua causa, eu vou não sei o que lá. Eu olho e falei, cara, aumentou a responsabilidade. Olha. Mas assim, é um Oscar. Isso é um Oscar. É isso. Você recebe, eu já recebi tanto título, mas isso não tem preço. É verdade. É espontâneo, não é ninguém que te conhece, sabe? E a pessoa chega e fala isso, eu olho assim, eu me emociono. Eu realmente me emociono. Olha, positivamente. De vez em quando, eu fui sobre a história de semiologia e tudo mais, eu gostei tanto disso que eu virei monitor de semiologia. Virei monitor. Monitor é quem dá aula de semiologia, né, para as pessoas. Semiologia é esse exame físico, né, que a gente faz no paciente, em tudo. Perfeito. Olha o dedinho que você está vascularizando, ausculta o coração, opa, palpa o fígado, o impulso, opa, tá aumentado. Isso. Então, antes de me formar, eu já me tornei um aluno que ensinava semiologia. Maravilha. E eu pegava grupos de alunos e você ficava com um grupo um semestre inteiro. Criava uma afinidade, né, entre as pessoas. E aí peguei vários grupos, muita gente boa, né? E outro dia eu encontrei um rapaz, mais novo, claro, que eu... E ele falou... Você falou, eu tenho Instagram, né? Eu tenho Instagram. Aí, o meu Instagram, enfim, modesto, cresceu um pouquinho. Aí ele me encontrou num lugar assim, o Reis. Reis, Cardio Reis. Você tá famoso agora? Mentira, ele tava só brincando. E aí ele falou assim, queria que você soubesse uma coisa. Você foi meu influencer muito antes de existir Instagram. Olha que coisa. Olha, aí eu assim... Eu acho que eu fiquei com o olho meio marejado. Isso é influência. Quem influencia não é quem influencia, quem influencia positivamente, né? E ele é um grande cardiologista hoje. Que legal. Né? O João Vitor. Que legal. Isso é Oscar. Pra mim isso é Lembrei Oscar. Agora dessa história. Né? É isso. Isso. Aí virei cardiologista, né? Pelo Nelson. E dentro da realidade da cardiologia, o que nós temos hoje no Brasil? Vamos começar a falar de Brasil e provavelmente isso se estende ao mundo. Quais são os grandes desafios dos cardiologistas, da cardiologia? O que tem de boas novidades? O que tem de velhos problemas se perpetuando? Vamos dar esse panorama geral. Claro. Então, se você se forma em medicina, eu ainda fiz 2 anos de residência em clínica médica, 2 anos de residência em cardiologia e 1 ano extra de residência em ecocardiografia. A ecocardiografia, para mim, eu não tinha um grande objetivo de ser um ecocardiografista. Só que muitas condutas da cardiologia são baseadas no eco. O eco é um ultrassom com Doppler adaptado para o coração,
Hoje em dia tem outras tecnologias junto ao eco, o Strain, por exemplo, enfim. E você define muitas condutas de acordo com o eco. Eu queria dominar aquilo. Você queria no consultório já ter... Queria ter no consultório e queria ter um senso crítico dos exames de eco que chegassem a mim. Entendi. Você poder não só ler um resultado, mas interpretá-lo. Isso. E, se fosse o caso, tirar a dúvida pedir para repetir. O colega que laudou ou pedir uma repetição. Exatamente. Porque ele é um exame que depende muito do médico que está fazendo. Porque ele depende de você mirar a posição exata, né? Encontrar o jato de sangue, né? O fluxo de sangue. Saindo. Então, eu queria ter essa noção. E assim foi. Então, total de 11 anos de formação. 6 mais 2 mais 2 mais 1. E aí, cardiologista clínico, né? É uma das áreas de atuação da cardiologia. Existem pessoas que viram cirurgiões cardíacos. Como o nome tem, você faz as cirurgias do coração. Existem pessoas que se especializam em ser hemodinamicistas. São aqueles profissionais que fazem o cateterismo cardíaco, colocam stents. Isso mesmo. Colocam, hoje em dia, válvulas artificiais que não abrem o peito. Mais o peito. Né? Existem outros cardiologistas que fazem arritmologia. Então, eles cuidam de arritmias... Especializados na arritmia. No ritmo, né? Exatamente. Então, eles cuidam de arritmia, mas... Você vai precisar de marca-passo? Isso. Eles fazem os procedimentos invasivos do tratamento das arritmias. Marca-passo é um tratamento de uma arritmia que bate devagarzinho, quase parando. A colocação de desfibrilador ou ablação são outros tratamentos das arritmias aceleradas, muito rápidas. Os extremos, né? Então, o arritmologista. O cardiologista clínico é aquele paciente, é aquele médico que lida com pacientes antes de precisar dessas especialidades. Dessas outras especialidades. Isso. E encaminha, se for encaminha, o caso. Né? Então, eu tenho uma rede de suporte, contato direto com essas outras especialidades. O cardiologista clínico ele tem que fazer a avaliação, o timing, o crivo e indicar no momento correto para os seus, né, colegas, que cada um tem seu time, né? Com certeza. Existe um termo hoje em dia, heart team, o time do coração, né? Exatamente. Heart team. E aí o tratamento do paciente é completo desse jeito. Não, e é uma coisa que a gente tem que ter essa conexão, né? Porque durante muito tempo eu tive dificuldade algumas vezes, porque eu não tenho que dizer eu posso sugerir um especialista. Isso. Né? Mas você não pode dizer, olha, eu só quero que você vá aqui, ou só quero que você compre aqui. Isso. Não, a gente sugere. E tinha pessoas, não, mas eu gosto muito do meu cardiologista, eu gosto muito do meu gastro. E aí, na época do gastro, eu me lembro que a pessoa estava tomando remédio para gastrite, nunca melhorava. Eu falei, olha, era bom fazer uma endoscopia com teste para testar se tem H. pylori, que é um tipo diferente, né, de gastrite, que responde diferente. Não, meu médico disse que isso não existe. Eu falei, putz, como é que eu vou dizer que... Aí eu tentava, me dá o telefone do médico. Aí eu ligava, o cara não era para dizer... Seria bom, porque eu mesmo podia pedir. Sim. Eu sou médica, eu podia pedir, mas não queria esse tipo de confronto, mas também estava vendo que o paciente não estava melhorando. É isso. Então, assim, que dificuldade isso está melhorando, eu acho, hoje. Os médicos tinham de se comunicar uns com os outros. É como se o paciente fosse dele. Isso. Então, tipo assim, existia uma coisa de posse. Sim. No meu paciente, se ele vai no outro, o outro errado, é uma briga. Eu falo, gente, a única coisa que tem que funcionar é o paciente melhorar. Quem fez o milagre, que fique pelo divino. Eu já presenciei isso. Uma discussão entre médicos no sentido, mas o paciente é meu. É meu, não existe isso, não tem propriedade. Eu jovenzinho observando aquilo, era um lugar de bambambam, né? Era muito feio É uma vaidade difícil. Feia, que a medicina não comporta. E eu me lembro que os meus estudantes de medicina, eu era muito iatrogênica. Eu começava a tratar adolescente, eles queriam fazer medicina. Eu falava, sou eu. Falava para os pais, é minha influência, perdão.
E aí eu me lembro que quando eles começavam, aí eles viam algumas coisas. Pô, Bia, tô muito decepcionada. Até falei, não julgue os médicos. A medicina é maior do que isso tudo. E é muito maior que isso tudo. É muito maior. Porque às vezes o médico é tomado por uma vaidade, por um apego. Meu paciente não existe. Não é dele, não é de ninguém. Nem os filhos são nossos. É isso. Né? São emprestados. Isso aconteceu. Isso acontece toda semana comigo no meu consultório. Eu atendi uma paciente e ela estava com a pressão alta, enfim, algumas comorbidades da área cardiovascular, mas eu liguei para endócrino e para o psiquiatra dela, entendeu? E a gente conversou. E é tão bom. E a endócrino, o que você tá pensando em fazer? Olha, eu pensei nisso, mas eu tô vendo ela hoje, foi uma consulta minha de primeira vez. Ela, é uma boa ideia, mas olha, eu acho que talvez não seja isso, porque eu já estou acompanhando ela há tanto tempo, só começou agora. Olha a troca, entendeu? Se eu, de cara, mexo numa medicação dela sem saber detalhadamente o histórico, eu ia estar queimando o cartucho desnecessário. Eu falei com o psiquiatra, achei que um dos remédios podia estar aumentando a pressão dela, e ele também me deu esse feedback. Rodrigo, poderia ver outra possibilidade. Outra possibilidade. Ele, olha, podemos tentar, vamos fazer assim. Com certeza. Perfeito. E quem sai ganhando é o paciente. Sempre. E você tem mais um médico colega para dividir responsabilidades. Né? E você não perde se a conduta do médico é meu paciente, ele tem medo de perder um paciente no sentido cliente, na verdade ele não perde. Ele amplia uma rede de contatos que vai virar uma rede de indicações. Não, e se o melhor for o outro, que vá para o outro. Porque outros vão necessitar de você naquilo que você é melhor. Pois é. Né? É isso. E que encaixe bem. Tem uma questão de perfil também. Tem. Né? Tem uma questão de você perfil. Não segura. Não segura. Deixa à vontade a pessoa. Exatamente. O que for teu vai ficar. E o que for teu, não. O que for para você fazer algo por, ficará. É isso. Porque não tem isso. É isso. E quais são os desafios hoje que a gente tem na cardiologia? Olha, você comentou que a principal causa de morte do mundo são as doenças cardiovasculares. Continua, esse é o grande né? desafio. Isso tem 100 anos já. E não muda, né? Não muda. Tá? Então, 100 anos, vamos falar 1920. Né? Um século. Um século. Foi nesse momento, mais ou menos, que a cardiologia começou a se diferenciar da clínica médica. Porque eram doenças que estavam chamando muito atenção. Isso levou ao aumento de pesquisa, aumento de interesses de médicos. Exames complementares foram sendo desenvolvidos. Então, o eletrocardiograma, o ultrassom, o cateterismo cardíaco. Então, houve um crescimento muito grande numa área especial da clínica médica, e isso foi a cardiologia nascendo há 100 anos atrás. E as doenças cardiovasculares têm muito a ver com a mudança do comportamento humano, desde a Revolução Industrial, desde a mudança de um perfil rural para urbano, desde uma mudança da mobilidade das pessoas, né, que eram muito mais móveis, se movimentavam, andarilhos, subiam montanha, exatamente. E elas se tornaram mais sedentárias, usando o transporte, a mudança da alimentação e várias outras coisas. As doenças cardiovasculares aumentaram muito. A gente pode resumir... O que é doença cardiovascular? Pode dizer que é uma epidemia. Sim. Uma pandemia no mundo ocidental. É. Porque a gente acha que pandemia é só Isso. o viral. Não, mas tem várias pandemias ocorrendo hoje, né? Exatamente. A depressão, as doenças cardíacas. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. E começou a ter um boom muito grande dessas doenças. E quando a gente fala em doença cardiovascular, só para ter uma claridade em relação à abrangência, a gente está falando quase praticamente como causa de morte, infarto e AVC. Infarto e derrame. Tanto o AVC isquêmico, por falta de circulação, como o hemorrágico por sangramento. Por sangramento intracraniano. Então, quando a gente fala dessas duas causas, o derrame e AVC e o infarto, a gente está falando, na imensa maioria dos casos, de um processo lento, sem sintomas, que se desenvolve ao longo de anos ou décadas de
obstrução das artérias. De um processo, o nome técnico é aterosclerose. Então, um processo de entupimento gradual das artérias vai levar à obstrução da passagem do sangue. Quando essa obstrução acontece nas artérias do coração, as artérias coronárias, isso vai levar a um infarto do miocárdio. Ao infarto do miocárdio, que é o coração, o músculo. Do músculo. Quando esse entupimento acontece nas artérias cerebrais, isso vai levar ao AVC. A localização é outra, mas o processo fisiopatológico é o mesmo. É o mesmo. Então, essa a doença cardíaca, a doença obstrutiva, seja no coração, seja no cérebro, não começa quando aparece. Não. Ela começa muito tempo. Eu queria muito antes. trazer essa mensagem. Uma pessoa entrando num pronto-socorro com o lado do corpo paralisado, que lembra muito um AVC, ou com uma dor no peito, ela é urgência zero. Ela passa na frente de todo mundo e vai para a sala especial. Então, isso tem que ser assim, claro. Mas isso fica na população como, isso é uma doença aguda. Não é. Do tipo assim, é muito comum o leigo falar assim, não tinha nada. Isso. Nunca reclamou de nada. Não tinha nada visível. Não tinha nada visível. Exatamente. Isso, a entrada na emergência, aquele vucu-vucu para salvar aquela vida, lembra ser muito uma doença aguda. Exatamente. Aquela agudização foi uma gota d'água. Aquele processo vem se desenrolando por anos e décadas, né? O processo de obstrução, de aterosclerose. E a gente, em 100 anos de doença, tá? A gente já entendeu fatores que aceleram e outros protetivos que desaceleram o processo de entupimento, né? A gente chama de fatores de risco. Risco de quê? De ter um infarto, de ter um AVC. Então, hoje em dia, o desafio da cardiologia foi migrar de uma prática que só corria atrás do prejuízo, que só agia na emergência para tentar salvar aquela vida, para se antecipar e tratar os fatores de risco. Tá? Antes da gota d'água. Preventivamente. Então tem gente que fala assim, mas eu não tenho nada, por que eu vou ao cardiologista? Isso. Você tem que ir. Isso. Justamente quando você não tem nada. Exatamente. Para continuar não tendo nada. Isso. Ou tendo o mínimo com o tempo. É isso aí. Então, assim, o paciente... Olha, que eu gosto do termo, eu acho que os cardiologistas foram muito felizes no termo. Antigamente, era só o tratamento na emergência e depois no CTI, unidade coronariana, de quem chegava infartando ou quem chegava com AVC. Você salvava aquela pessoa, né? Técnicas maravilhosas foram desenvolvidas aí e continuam sendo essenciais. E depois que aquela pessoa recebia a alta, ela era cuidada como uma prevenção secundária. Isso. Depois do infarto. Depois do episódio. Isso. A cardiologia identificou os fatores de risco, ou seja, aqueles que a gente tem que tentar interromper. A gente começou a chamar de prevenção primária, vem antes do infarto. E aí, hoje em dia, a gente já fala a orientação em torno dos hábitos de vida que, se estiverem bacaninhas, vão evitar o desenvolvimento dos fatores de risco, que esses levam ao entupimento. Olha aqui. Prevenção secundária, prevenção primária e agora orientação de hábitos de vida para evitar os fatores de risco. Aí a gente deu o nome disso, né? Os grandes cardiologistas, eu não, eu só repito, tá? Mas faz parte da minha prática, prevenção primordial. Então a cardiologia hoje em dia... Que é o estilo de vida. Que é o estilo de vida. Que é a epigenética. Sim, a ação, né? Na porque manifestação dos genes. Tem gente que fala assim, mas não tem jeito, porque meu pai infartou com 35 anos, eu tenho genética. Mesmo tendo genética. Você, com hábitos primordiais, com prevenção primordial, você pode reduzir a sua manifestação genética. É isso. Então, o cardiologista hoje em dia, né, muitos pacientes, eu estou lidando na faixa dos controle dos fatores de risco. Por exemplo, hipertensão, né? É um fator de risco. É um risco. fator de risco. Quem tem hipertensão descontrolada, ela tende a evoluir mais rapidamente com aquele entupimento das artérias. Quem controla tende a interromper o processo.
Mas o que leva à hipertensão? Claro que tem um fator genético aí. Sim. Mas o que eu posso fazer para evitar, inclusive, de desenvolver a hipertensão? Seu sono, como está? Você tem uma vida ativa, o seu peso está como? Né? A sua alimentação está adequada? Então, a conversa tem que girar nesse campo. Né? Se a gente deixar para agir só no dia do infarto, da gota d'água, a gente vai perder a vida de diversos pacientes. Né? Então, a cardiologia hoje em dia é um trabalho que começa lá atrás em fomentar hábitos saudáveis, em controlar fatores de risco para uma tomada de decisão que muda destinos. Literalmente. Muda destinos. Evitar mortes precoces. Morrer todo mundo vai. Sim, é o que eu tô não dizendo. é a busca... Não é evitar a morte. Não é evitar a morte. A vida eterna não existe. Isso. Mas viver com qualidade. Viver com qualidade não e chegar sem a sua morte vez. precoce. E Exatamente. sem morte precoce. Não ser pego desprevenido. É. Cumprir a sua missão. Isso. Sem interrupção. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a pressão... Nós temos aqui umas imagens que eu acho importante. Vê se você gosta do chazinho. Eu vou provar esse Não, o cheiro prova, maravilhoso. não precisa... Não tem Adorei. adoçante nem doce, tá? Adorei. Você falou de sono, por isso que eu lembrei aqui da CNN Brasil. 3 noites de sono ruim já podem causar danos ao coração, diz o estudo. Esse sono ruim é só por conta da apneia? Não. Ou temos também fatores que independem? Porque a apneia, de fato, é um risco danado. Risco. Isso. A apneia do sono, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Isso. Ela é um fator de risco já, assim, Decretado. muito bem decretado. Quem tem apneia do sono tem alto risco de desenvolver hipertensão e fibrilação atrial, arritmias. E por causa dessas doenças, o risco de infartar em algum momento aumenta muito. Então, a apneia do sono é um grande problema. Agora, o que acontece durante o sono? Durante o sono, a gente vai desligando. A consciência vai desligando. O corpo relaxa. A gente entra em diferentes fases, estágios. Nesse momento, o nosso sistema nervoso autônomo, sem querer parecer muito técnico aqui, ele se rearranja. Então, ele entra numa posição de relaxamento em que a pressão do corpo cai, o batimento cardíaco cai, temperatura cai. Então, essa modificação de ciclo sono e vigília, ela é importante para a autorregulação do corpo, autorregulação do coração, dos vasos sanguíneos, logo é importante para a saúde cardiovascular. Pessoas com problema de sono, elas perdem essa autorregulação. Você vê um paciente que bota o mapa 24 horas, que é aquele aparelho que fica durante o dia inteiro. A pressão, o ritmo. Isso, você vê que não tem essa queda durante o sono. O paciente mantém um nível da vigília, vamos dizer assim, da estresse. Uhum. E isso é prejudicial para a saúde do coração. Então, independente da apneia. Independente da apneia. Então, você está colocando aí... eu sempre digo assim, que as pessoas falam, alimentação correta, atividade física, mas o sono está dentro dessa tríade aí, sim, não tenha dúvida. Porque, assim, eu detectei muitos problemas de depressão, de pressão alta, de enxaqueca matinal em pacientes que tinham apneia. Perfeito. E no meu protocolo de psiquiatra, eu tinha polissonografia. Isso. E aí as pessoas olhavam assim, o convênio, quando eu comecei a pedir isso em 1990, alguma coisa, o convênio assim, mas não é da sua especialidade. Eu falei, eu sou médica. Eu preciso saber como dorme. Eu não vou dar um remédio para dormir se a alteração de sono é algo que eu possa mudar. Olha, foi difícil, eu fui processada por muitos convênios. Hoje, graças a Deus, me parece, a gente trouxe aqui uma especialista em sono, e cada vez a gente está vendo, não é só o bem para o coração, para o cérebro também, porque é a hora que aquelas células da glia, que a gente achava que só servia para sustentar neurônio, fazem uma faxina no cérebro, né? Então, assim, bom para o coração, bom para a parte cognitiva,
Não dormir bem também leva a processos demenciais mais precoces. Então, é um fato. Agora, quando tem apneia, não está nem sob discussão. Olha que exemplo importante também. Como um sono ruim faz mal indiretamente. Um dia após uma noite mal dormida, sempre, né? Sim, Muitas vezes será um dia de escolhas ruins. Então, você dormiu mal, a chance de você deixar de fazer seu exercício é muito grande. A chance de você escolher mais os alimentos hiperpalatáveis do que aquela comida regular e saudável do dia a dia é muito maior. Você busca uma recompensa nos hiperpalatáveis, né? A chance de você, às vezes, abusar um pouco do álcool num dia que não tem muito a ver, ser mais impulsivo, aumenta muito. Exatamente. Perda de foco, até memória, né? A hipertensão matinal, aquela pressão que é mais alta já no início, muitas vezes tem a ver com noites de sono mal dormidas, né? Exatamente. Então, um sono ruim, olha como isso influencia. E muito. Pensando na anamnese, o sono entra o quê? História da pessoa, né? Queixa principal, história da doença atual, anamnese dirigida, história patológica pregressa, história familiar, história da pessoa, né? Tá aqui. Tá tudo ali. Tá aqui. Né? E interessante que na questão do sono, eu me lembro, como é que você dorme? Durmo bem. Aí eu falei, mas quando vinha acompanhada da esposa, alguma coisa, parceiro, eu falava, você dorme bem? Imagina, me soca a noite inteira. Então, muitas vezes, o paciente ia sozinho, ou a paciente, eu falava, quem dorme com você? Isso. De vez em quando. Eu falei, pode ser assim, uma média. Quem é que dorme 2, 3 vezes você? Fulano. Eu falei, você se incomoda que eu ligue? Eu ligava. Ótimo. E a pessoa falava assim, oi. Eu falei, liga do teu telefone que ele não vai me atender, né? É. Aí fala, oi, amor. Eu falei, não, quem tá falando aqui é a Ana Beatriz, eu tô aqui com a sua esposa. E eu queria saber, porque, olha só, quem tá dormindo não se vê dormindo. Então, eu sou obrigada a perguntar isso. Sim. Como é que ela dorme? Olha, doutora, eu vou te dizer, fala e os muito, roncos? Faz, quando tá de barriga pra cima, ronca. Aí, ó, geralmente, quando o parceiro fala isso, eu não ronco. Aí eu falei, não, mas olha só, é pra gente resolver. Isso. Não é como se fosse briga. uma crítica, né? Como se fosse Ou então eu falava assim, seu marido ronca, olha, doutora, pra resumir, eu tô dormindo no outro quarto. Aí você já via que a coisa estava grave. E do outro quarto eu ainda ouço ele roncar. Então, assim, são coisas simples. A polissonografia vai dar o tamanho da encrenca, né? É muito melhor. Isso. Mas numa boa história colhida, você já desconfia. A polissonografia vai te dar, tipo assim, é leve, é moderada, tá suprimindo sono REM. Sim. Então, é necessário. Sim. Não é luxo. Essa figura é bacana porque é um homem, ele deitado com essa barriguinha protuberante, então em pé deve ser um pouquinho mais protuberante ainda. Exatamente. Então ele tem um fator de risco. A circunferência abdominal, a gente já sabe que pode ter um fator aumentado de risco aí. Fala nisso, qual é o padrão correto agora de hipertensão? Porque mudou. Isso. Eu me lembro quando estudei há muito tempo, mas até pouco tempo atrás, era 14/9 é o padrão limite. Não pode o corte. Isso. Hoje mudou. Hoje existem nomenclaturas que falam assim, qual é a pressão ótima? Então, hoje em dia, se chama de pressão ótima 120/80. É a ótima. É a ótima. Isso não significa que nós devemos buscar a 120/80 às custas de medicação. Entendi. Tá? Então, se você tem uma pressão 120/80, você provavelmente não está aumentando o seu risco cardiovascular, que é aquela taxa dos entupimentos progredirem. Quando você vai aumentando acima disso, pouco a pouco vai aumentando o seu risco cardiovascular. De entupimento. De entupimento. Leigamente. Né? E a gente chama de hipertensão a partir do 140/90, 14/9. Aí é hipertensão mesmo. Isso. O 130/80, mais ou menos, abaixo do 140/90 e do 130/80, vamos resumir assim, 13/8 e 14/9. Essa faixa aqui, lá fora, em inglês, eles chamam de
high blood pressure, pressão alta. Nós, brasileiros, usamos hipertensão e pressão alta como sinônimos. Entendi. Entendeu? É uma confusãozinha. Porque, na realidade, hipertensão, 14. doença seria 14 por 9. 9. Pressão alta seria esse intermediário entre Isso. 12 por 8 até 14 por 9. Isso. Entendi. Então, como a gente faz na prática? Se a pessoa não tem outros grandes fatores de risco ou nunca infartou nem nada, Colesterol ok, tudo ok, o tratamento ele é esperado até o 14 por 9. Quando ele começa a passar muito do 14 por 9, opa, já tentamos ajustar a alimentação, peso e tal, e não respondeu, inicia-se um tratamento. Porque ficar exposto Exatamente. Você está por aumentando muito o risco. tempo aumenta o risco. Se a pessoa, por exemplo, já infartou ou não infartou, mas já tem naturalmente um risco elevado, tem obesidade, tem colesterol, tem diabetes, que é um grande fator de risco, o tratamento ele já é antecipado. Entendi. Né? Aí, a partir de quando? Em torno dos 130 por 80. Tá? Então, a faixa de tratamento ela vai depender do risco da pessoa. Entendi, da história total dele. O exemplo clássico também assim é do colesterol LDL. Qual é o bom do colesterol LDL? Depende que teoricamente do é risco. ruim Isso. de forma a placa, para as pessoas entenderem. O apelido do colesterol LDL é o mau colesterol. É o mau colesterol. Né? É um resumo, é um bom resumo, tá? Do colesterol LDL, é o mau colesterol. Ele não tem uma faixa única. Você vai sendo mais rigoroso com ele conforme o risco da pessoa. E o risco não é abstrato. Populações e populações foram acompanhadas e aquilo resultou no desenvolvimento de calculadoras médicas que estimam o risco de cada paciente desenvolver infarto e AVC em médio prazo. Médio prazo quanto? 10 anos. Se aquele risco for elevado, você é mais rigoroso. O seu LDL tem que estar, depende, abaixo de 100, abaixo de 70. Se esse paciente tiver um risco baixo, você tolera níveis mais altos e, se mesmo assim é um risco realmente baixo, você não necessariamente inicia um remédio. Olha, uma jovem, né? Olha, Joana, vamos fazer uma mudança na alimentação, observar por 2, 3 meses, repetir o exame e em seguida a gente avalia tratamento ou não. Eu tenho tempo no paciente de baixo risco, eu não posso perder tempo no de alto risco. Né? Com histórico, Isso. com genética. Exatamente. Isso é feito em consulta. Claro. Isso não pode... Tem gente que pega um exame de sangue, tem que tomar colesterol, não. Gente, isso aí é um resultado de exame. São números. Mas né? dentro do contexto foi o que você falou. Tem o que tem ter o contexto. Risco, tá em faixa de risco, seja genética, seja porque dorme mal, seja porque tem uma pressão ali 13 por 8, 13 por 9. Já subindo. Aí a gente já levanta um alerta. Sim. Por exemplo, hoje tem muitos colegas que colocam assim, colesterol total não diz nada. Tudo bem, o LDL eu acho que o colesterol ruim é um fator muito mais fidedigno de que aquilo é ruim. O HDL, que é o bom, né, que todo mundo diz que é o bom da história, quanto mais alto, melhor. Ele sinaliza, é um dos marcadores de redução de risco. Isso. O LDL é um fator de risco maior. O colesterol total, porque antigamente, quando eu me formei, ele era até 230. Aí depois ele passou para 200. Hoje ele está em até 180. Ele não vale nada? Porque tem gente que... Eu já vi gente com 280, 290 e médico dizendo, não precisa fazer nada. E LDL alto e HDL baixo. Sim. Eu olhei e falei, olha, eu não sou cardiologista, mas eu acho que sinaliza uma necessidade cardiológica orientada. Porque, assim, uma coisa tá 280, eu tenho um LDL baixinho, 90, vamos supor, 80, e um HDL 60, 70, 80, mas um colesterol total 280, LDL 180 e HDL 34,
não quero aqui, né, falar numa especialidade que não é minha, mas me parece, no mínimo, suspeito. Não, como a gente olha o colesterol total? O colesterol total é a mistura de todas as frações de colesterol. Então, a gente bota nesse saco colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL, tem até o colesterol IDL, só que por causa do jejum ele não aparece mais na circulação sanguínea, tá? Então, normalmente são esses 3. Como ele é o total, e nesse total eu tenho uma fração do colesterol que é protetora, que é o HDL, e outra fração que é ruim, aumenta o meu risco de infarto, o valor do colesterol total fica confuso, porque eu quero ter um colesterol HDL alto. Isso vai fazer o meu colesterol total subir também. Sim. Né? O ideal é a gente olhar as frações, HDL e LDL. Um colesterol total de 280, muito provavelmente é ruim. Por quê? O LDL normalmente compõe em torno de 80% do colesterol total. O LDL. O ruim. Então, é praticamente impossível você ter 280 e não ter um LDL elevado. É isso. Perfeito. Esse é o raciocínio. Perfeito. Né? Agora, a visualização das frações, que é de quanto é o LDL, quanto é o HDL, traz uma informação mais clara, tá? E, por exemplo, o HDL, né, que já foi... É o bom colesterol. Já foi descoberto com essa característica desde a década de 50, do século passado. Exatamente. Exatamente. As pessoas que têm ele elevado, elas normalmente têm um fator protetor. Se observa menos infarto em quem tem ele elevado. Significa que quem tem ele elevado nunca vai infartar? Não. Tem que fazer a sua parte. Você tá com uma probabilidade menor, que bom, agradeça, mas não relaxe. É isso. Faça valer esse presente que você ganhou, de estar com ele mais elevado. Isso. E hoje em dia, as frações, né? Antes se via o colesterol total, a maioria dos laboratórios considera alto ou baixo, 190. Aí as frações, LDL, HDL, hoje em dia existe a dosagem das proteínas ligadas ao LDL colesterol e as proteínas ligadas ao HDL colesterol. A principal delas é a ApoB, apolipoproteína B, que é ligada ao LDL. Tá. Então, ela traduz mais ou menos se eu tenho um LDL alto ou baixo, mas ela é mais fidedigna, ela é mais pura. O resultado dela corresponde mais ao risco de verdade. Entendi. Tá? Então, a medicina vai progredindo. E né? a lipoproteína A? A lipoproteína a gente tem que ter cuidado porque tem duas coisas que tem A. Eu não falei da ApoB, ligada ao mau colesterol? Isso. Existe a ApoA ou ApoA1 ligada ao bom colesterol. Entendi. Tá? Agora, essa que você falou, lipoproteína A, que a gente chama de lipoproteína Azinho, porque é no diminutivo. Em inglês é engraçadíssimo, eles no congresso, uma coisa toda pomposa, eles falam LP Little Whey. Little Whey. É engraçadíssimo. E isso é praticamente um novo fator de risco. Tá? E isso é o que há assim, de mais novo em cardiologia, nessa parte de cardiologia preventiva. Foi muito bom você ter trazido esse assunto agora. Por quê? Muita gente não sabe, muitos cardiologistas ainda não começaram a dosar LPAzinho, lipoproteína Azinho. E quem tem essa LPAzinha elevada tem um risco muito maior de ter doenças cardiovasculares. E o problema é que de 15% a 20% das pessoas do mundo tem. E tem outro problema. Essa LPAzinha elevada, que é um subtipo de uma fração de colesterol... Do HDL. Não, de colesterol...
De mau colesterol. De mau colesterol. Tá, vamos resumir assim. A lipoproteína B, que é um subproduto. ApoB aponta para o mau colesterol. Exatamente. Apoazão para o bom colesterol. E a apoazinha... Agora tem a LPazinha, tá? Que é independente dessas duas. Qual é a questão da LPazinha? Ela não é muito influenciada pelos seus hábitos de vida. Entendi. Se você ficar dosando ela, você vai ver um valor flutuante, tá? Mais ou menos em torno de um valor, sem muita ação. 15 a 20% das pessoas têm ela elevada. E o problema é que não temos tratamento para reduzi-la. Existem estudos, fase 2, fase 3, em andamento, tá? Que já demonstraram reduzir o valor dela, mas ainda não se provou a seguinte questão. Ao reduzir a LPazinha, diminui o risco? Diminui infarto ou não? Entendi. Tá? É necessário isso. Parece bobagem, né? Mas não é. Você tem que comprovar a redução do que tem um resultado. Desfecho duro. Não é só o exame. Eu vou dar um exemplo do HDL maravilhoso sobre isso. E aí, as pessoas têm que ter pelo menos uma dosagem disso na vida. Pô, Reis, mas se não tenho o que fazer, não vou dosar nem nada. Não. Ao saber da sua LPazinha elevada, se for o caso, você tem que ser mais rígido com seu mau colesterol, que até agora é o que a gente tem de tratamento de alta potência. Até para a lipoproteína B, que é ligada à LDL, você tem algumas substâncias que melhoram. Tem. Né? A gente falou de uma delas no início, a estatina, tá? Tem outras ainda mais potentes. Mas para isso a gente tem tratamento. Mas para LPazinha não temos. Não tem. Possivelmente teremos nos próximos anos. Né? Acho. Essa questão de saber o desfecho é muito importante. Com certeza. Às vezes o paciente leigo, ele se surpreende. Não, mas espera aí. Se isso aumenta o risco. E eu diminuir... E eu diminuo, é óbvio que isso... Às vezes não é óbvio. Porque o corpo humano, ele é um mistério. Com certeza. A gente não esgota o conhecimento acerca... São bilhões de reações, interações o tempo inteiro. Às vezes a gente age com um remédio aqui e 3 vias paralelas que nós não conhecemos fazem uma compensação e aumentam o risco. Exatamente. Olha o exemplo do HDL. Foi definido, então, no século passado, que o HDL era um fator protetor. Ótimo. Como se aumenta isso? Exercício físico, beleza, vamos fazer isso. Alimentação, a gordura insaturada, poliinsaturada, pode ajudar? Pode um pouquinho. Exercício físico, genética é muito importante, beleza. Foi feito um remédio para tentar elevar o HDL. O remédio elevou o HDL? Conseguiu elevar. Perfeito. Gente, estamos no caminho. Todo mundo respirou feliz. Só que a gente chama isso de desfecho substituto. Melhorou um exame, mas eu quero reduzir infarto. É isso que eu quero. Exatamente. Aí, o que você faz no estudo? Pesquisa. Pega um grupo similar, divide em 2. Os 2 vão randomizado. Um toma o comprimido real e o outro toma farinha. Comprimido com farinha. Ninguém sabe. Sim. E a vida segue. É cego ali. É cego. E aí, inclusive, é duplo cego. Nem o profissional de saúde que dá o comprimido não sabe o que está dando. Tá sendo dado. E aí você acompanha esses 2 grupos ao longo dos anos. Ao fim de um período, 5 anos, por exemplo, você abre o estudo. E aí você vê qual grupo infartou mais. O grupo do remédio que elevava o HDL morreu mais por infarto. Do que aquele que tomou farinha. Do que o que tomou farinha. O grupo do HDL teve o HDL elevado. Entendi. Ele elevou, mas ele teve mais infarto. Isso não fez desfecho positivo. Não teve um desfecho positivo. Então, existe um HDL, tem que ser seu. Isso. Então, a gente tem que buscar redução no exame, mas a gente tem que observar no mundo real. O que aquilo representa. O que aquilo reproduz, o que aquilo representa. Perfeito. Né? E todas essas medicações que a gente utiliza
com níveis de evidência elevado passaram por essas avaliações criteriosas. Entendi. Por né? isso que é tão difícil chegar Por um isso que é remédio no difícil, mercado. custoso. Por isso que ele chega mais caro e vai baixando o preço, porque todo esse investimento que leva anos. Muitos anos. É como se tivesse que ter sido compensado. Não é tão fácil assim. Não é. Quando alguém chega, tem um chá que não sei o quê, o chá para articulação, chá para colesterol. Eu digo sempre assim, te faz bem, faça, mas não largue um tratamento do médico sério. É isso. Né? Assim, não estou aqui criticando a fé de ninguém, mas evidências são evidências. E muita gente estudou para isso. Agora, mas me fez bem. Tá te fazendo bem, não tá matando ninguém, não tá sendo ilegal, ok. Sim. Mas você não faz isso ou aquilo. Sim. Né? Se for um chá de camomila que não faz mal, ok. Faz, mas vamos continuar. Mas vamos continuar também o remedinho. Né? Porque a população brasileira tem muito isso. Isso aqui é natural. Eu costumo brincar de uma coisa, Rodrigo. Veneno de cobra é natural. E ninguém tá aí botando a mão pra cobra picar. Exatamente. Não é? Veneno de cobra é natural. Exatamente. Então, assim, vamos ver o que é industrializado, e tudo vem da natureza, até a substância. Até a substância. Que se torna industrial. Posso pegar o gancho do veneno de cobra? Pode. Um dos primeiros grandes remédios de pressão, captopril, vem do veneno de cobra. Olha só. Inclusive, foi pesquisa de um brasileiro. Um brasileiro desenvolveu o captopril baseado em veneno de cobra. Então, isso não é... A gente tem que ter uma mente um pouco mais aberta, olhar os dados. Isso não impede você de tomar seu chazinho, de sei lá, botar cúrcuma na sua comida. Tá tudo bem. Mas não abre mão daquilo que já está decretado que faz bem. Isso. Né? Exatamente. Muita gente estudou para isso. Próximo, Bru. Número de infartos em jovens cresce no Brasil. Doenças cardiovasculares são causadoras de 400 mil mortes por ano no país. Vamos lá. A gente estava comentando antes de começar, né? A gente vê, e é uma coisa que desde que eu abri o podcast, eu peguei a garotada e falei assim, eu quero que vocês toda semana vejam um índice de influencers que se suicidaram. Aí eles, mas que absurdo, Bia, por que você quer isso? Eu falei, não sei. E aí começou um número razoável aumentando. Porque, assim, eu estou falando todos os influencers, mas existem, durante muito tempo, eu acho que antes dos médicos chegarem nas redes sociais, chegaram pessoas vendendo uma vida perfeita, vendendo um corpo perfeito, vendendo fórmulas mágicas, e que a gente sabe que não existe, né? Então, por isso que alguns médicos, não, rede social não é coisa de médico, é coisa de médico. É coisa de todo mundo que tem algo a dizer, porque senão vai ficar só para quem diz o que não deve. É verdade. Então, eu acho covardia dos colegas que falam assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso não sei o quê. Se a gente não ocupa o espaço, ele é ocupado. Sempre. Por alguém. Por alguém. Então, uma coisa que eu vejo, e principalmente influenciadores de corpos maravilhosos, de músculos maravilhosos, que não é possível que seja natural. Sim. Não estou aqui. Eu me lembro que eu recebia, nos últimos anos que eu atendi, deixei de atender há 2 anos, pessoas que eu falava assim, tá tomando bomba, alguma coisa? Não. Quando vinha o exame, a bomba acaba com o HDL, aumenta a LDL. Você falava assim, não, eu quero saber quanto... Quando vi o resultado, eu falei, olha, vamos lá. Não estou te julgando, mas eu sou obrigada a dizer os seus riscos. Esse exame, você está tomando bomba. Não, mas estou tomando porque o médico sob orientação. Então, tem alguma coisa errada. Então, te orientou que isso aqui te põe numa faixa de risco? Porque era horrível. O HDL fazia isso, o LDL fazia isso, o total fazia isso. Exatamente. E depois vinham as consequências de ansiedade extrema, ataques de pânico e depois depressão. Era certo. E a gente vê, né, muita gente assim, vendendo produtos de emagrecimento, de não sei o quê, de musculatura, quando a gente sabe que aquilo só bomba pode dar.
Existe hoje um aumento real dos infartos em jovens por uso de anabolizantes? Olha, entre outras coisas. Esse dado do aumento de infarto por uso de anabolizante não se tem. Porque as pessoas nem falam, né? Porque nem falam. É difícil você coletar essas informações. Exatamente. Não falam para nós médicos. A gente sabe por conta de exames. Exatamente. Então, assim, mas o que se sabe indiretamente? Que o uso suprafisiológico, né, de anabolizantes, né, eles alteram o perfil lipídico de maneira drástica e eles podem influenciar também na pressão arterial, negativamente na pressão arterial. E algumas pessoas, elas usam, além de usarem, alguns usam dose excessiva. Outros, não satisfeitos, ainda usam drogas underground. Então, são andrógenos, são testosteronas-like, né? Sintéticas. Sim, sintéticas. Muito mais potentes, mas que podem fazer danos direto ao coração. Essas aqui, tá? Elas podem causar... O paciente pode evoluir direto para uma insuficiência cardíaca. Que é o quê? Que é o coração começar a ficar fraco e grande, dilatado. Sem fazer serviço, tem que fazer. Ele fica enorme, mas ele não faz nada. Aquele coração dificilmente vai se recuperar. São enormes, o coração fica enorme, mas ele perde a capacidade. Perde a mecânica dele, perde a eficiência dele. E a chance de retornar é muito baixa, né? Eu tô vendo aqui esse rapaz da foto, cantor gospel Pedro, 30 anos, né? Então, ele teve um infarto, pelo que eu estou entendendo. Isso. Faleceu. Foi mais uma vítima jovem no Brasil de doenças Ele deve ser morte, né? Sinto muito. Mas o que acontece? 30 anos é muito jovem. Muito jovem. Tá? Fisiculturista. É uma possibilidade. Muitos morreram ano passado. Muitos. De ataque cardíaco fulminante. Fulminante. Assim, não deu para nada. Pois é. Deu tempo de chegar para tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Agora, sabe o que é interessante? Algumas pessoas jovens... algumas pessoas jovens têm alterações genéticas e elas vivem com o colesterol, mas assim, não é um colesterol de 250 e tal. É um colesterol de 500, mas elas não sabem. Às vezes... Por alteração genética Por mesmo. alteração ela não genética. Sabe, nunca ela fez... leva uma vida bacana. Não, nunca fez um exame, nunca fez uma testagem genética para saber... Exatamente. Rapaz, tem um perfil biotipo bom, ele é magro, talvez ele não fume, talvez ele não tenha diabetes, então ele não foi ao médico. Todo dia e todo mundo fala, não, fulano é super saudável. Mas às vezes por alterações genéticas, ele pode ter um colesterol elevadíssimo. Então assim, um exame de sangue, uma consulta médica com um cardiologista ou com um clínico, com um bom clínico, quando você atinge a idade adulta, é importante. Você pode se surpreender com algumas coisas. Antes de fazer atividade física. Antes de fazer. Né? Antes de fazer, de médio a alto impacto, deve fazer. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa questão genética, que não é rara. O nome é hipercolesterolemia familiar. Exatamente. Né? E se você detecta, você intervém a tempo. Antes do processo de entupimento das artérias avançar de forma violenta e rápida. Né? Eu não sei a causa desse rapaz, é só uma hipótese. Tá? Pode também. Pode ser também. Uma doença genética. Isso. Que se tivesse feito um exame, pelo resultado, 500, 400 de colesterol, isso não é um colesterol... Por mais que ele tenha uma alimentação horrorosa, que aos 30 anos, 20 anos se tem, quase todo mundo. Mas não justificaria. Até pela idade. Não justifica. A doença, para a imensa maioria da população, ela é mais indolente. A gente está falando de ser crônica, ela leva décadas, né? Ela começa a botar as asinhas de fora lá para os 20 anos. Então, tem um trabalho americano que ele fez autópsia dos soldados americanos falecidos na Guerra do Vietnã. Soldado é o quê? São homens jovens. Não, estresse é altíssimo e eles são homens jovens, né? E a autópsia mostrava que homens em torno de 18 a 20 anos estavam
começando a ter aquelas placas de aterosclerose. Era o início. Eles não chamam nem de placa, eles chamam assim, são estrias gordurosas. Estrias gordurosas. É o início, Sim, é o sim. pontapé. Então, começa ali nos 20 anos e com um hábito de vida ruim, fatores de risco, esse homem viria a infartar entre os 50 e 60 anos. Ou seja, uma morte super precoce, né? A gente teve aí 20 anos para intervir na vida dele, não conseguimos, ele passou e ele faleceu, infelizmente, precocemente. Tá? Então, esse é o grande desafio. A gente pegar esses pacientes. Tipo assim, não deixar... E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou fazendo ciclos de anabolizante, seja o que for, mas passe por um médico, um cardiologista antes, né? Porque você pode ter alguma coisa e não sabe. Sim. A gente não aparece. Não é visível. Exatamente. Né? É interessante pensar na testosterona, né? O exemplo é dos homens. A testosterona, ela deve ficar num intervalo saudável. Se, normalmente, para fins estéticos, alguns usam excessivamente. Isso aumenta o risco da saúde daquele homem. Existe uma outra situação que a testosterona naquele homem fica abaixo do normal. Isso também aumenta o risco daquele homem, né? Uma das coisas que reduz muito a testosterona no homem hoje em dia é a obesidade e um conjunto de sintomas que a gente chama de síndrome metabólica. Então, nesse homem que tem obesidade com testosterona baixa, o foco principal é o tratamento da obesidade. Mas ele é um paciente de justificável reposição, né? Sim, diferente, é uma indicação clínica. Exatamente. É que nem, por exemplo, eu vejo mulheres usando testosterona naqueles chipzinhos e papapá, ou injetáveis. Eu, pelo menos, eu desconheço indicação de testosterona injetável em mulher. Normalmente, assim, o que os ginecologistas indicam, que a indicação nível 1 é síndrome de desejo hipoativo. A mulher sem libido algum e tal. Aí é uma indicação clínica. Clínica, geralmente depois de uma certa idade, uma mulher muito jovem é difícil. E mesmo assim, para ser injetável, ele tem que ter muito cuidado, porque existem outras formas. Transdérmico tem um efeito, você vai vendo, vai graduando. Exatamente. Então a gente tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. A medicina tem que ser casada com bom senso. Claro, né? Claro. Próxima, Bru. Só um copinho. Álcool pode aumentar risco de doenças cardíacas, mesmo em quantidades moderadas, aponta novo estudo dos Estados Unidos. Isso é do O Globo. Tá. O álcool, primeiro eu vou falar o que se conhecia e o status, estado da arte. Por muito tempo se fala do efeito benéfico do álcool, representado principalmente pelo vinho, né? Os polifenóis, o vinho tinto. Resveratrol. Exatamente, o resveratrol e tudo mais. E são estudos observacionais. Via-se que populações que consumiam vinho em quantidade realmente moderada, nunca era em excesso. Era como um hábito de vida, uma taça no almoço, uma taça no jantar. Essas pessoas tinham menos infarto, por exemplo. Qual é o porém desses estudos? A gente não consegue cegar como os comprimidos. Entendi. Então, aquela pessoa que toma o vinho, será que é o vinho que deixa ela saudável ou é uma pessoa que tem o joie de vivre? Que é uma pessoa feliz de bem com a vida, de bem com as pessoas. Que não bebe para esquecer. Não bebe para esquecer. Ele bebe como um ritual. Um ritual de convívio, de confraternização. Né? Tem uma frase... gente, eu queria lembrar da frase de um escritor que eu acho maravilhoso. O G.K. Chesterton. Ele é um britânico. Tudo que ele escreveu é bom. Tudo, tudo, tudo. E não é médico, tá? Ele é romancista, ensaísta, enfim. Ele falava... Beba para se parecer mais como um camponês italiano, trabalhando, cantando e vivendo feliz.
Perfeito. Não beba para se sentir feliz ou para esquecer a tristeza, né? Perfeito. O primeiro é o caminho, é o caminho da felicidade, faz parte da sua O felicidade. outro é a administração burra do estresse. Caminho para perdição. Você vai catalisar Exatamente. emoções de forma errada, né? Hoje em dia é muito mais esse caminho aqui. Por exemplo, na pandemia, as pessoas, eu me lembro que eu via caixas de vinho chegar Sim, do correio para os Muitas. vizinhos. Eu falava, gente, o que muito. está acontecendo? Não, eu tenho E disse que disparou a venda disparou realmente muito. Eu de tenho um vinho. conhecido que tem loja de vinho. O boom da loja dele foi na pandemia. Foi na pandemia. Com as encomendas. Exatamente. Então, assim, não pode ter sido por um hábito salutar. Claro que não. Nem comemorativo. A gente Exatamente. estava em pleno uma pandemia que deixou todo mundo mal. Exato. Então, assim, eu espero que muitos tenham voltado aos hábitos Comuns, né? né? E então essa informação do vinho ser bom é uma informação que era, pelos cardiologistas, era vista da seguinte forma: talvez seja bom para alguns. Mas Só não isso. para todos. Mas não para todos. Então, nunca foi recomendação de grandes Cara que vive lá sociedades. na aldeia, em Portugal, que tem essa cultura, esse hábito. Agora, trazer isso. E esse cara que vive na aldeia em Portugal, ele vai da casa dele para a aldeia a pé. A pé, ele caminha. Exatamente. Ele Então, ara a são terra. coisas. Ele tem conexão com as pessoas. Entendeu? Tem conexão É com a uma natureza, vida inteira né? com a o animal. natureza, Tem pouca essa coisa tela. de dormir com a luminosidade baixa Isso. do dia, levantar cedo. É outra Ele tem história. ciclo sono-vigília preservado. Deve ter um sono Olha ótimo. quantas coisas influenciam. Então, por isso que a Sociedade de Cardiologia sempre falavam assim, gente, se bebe dentro dos parâmetros que não causem toxicidade para o corpo, ok. Agora, nunca sugira alguém iniciar o consumo de álcool. Para com isso. objetivo de proteção. Para Não. isso. Olha, tome uma taça de vinho no almoço e no jantar. Primeiro, que não há a evidência que é bom para todo mundo. Exatamente. Número 2, que há um grande risco de desenvolver uma relação patológica com a certeza, substância. Porque o álcool, ele dá dependência. Pode dar, Ele entendeu? é uma droga que dá Então, dependência. imagina uma pessoa que não tinha um problema e E você passa a acrescenta ter. um problema. É. Né? Então, você administra. Tá tomando, não tô tomando só aqui com a minha esposa. Não, tá, tudo bem. Mantém. Vai observando se tá tudo ok. Agora, iniciar o álcool por causa disso, não justifica. nunca tivemos essa justificativa, nunca Não tivemos essa existe evidência. essa prescrição. Isso. Né? E aí agora, o consumo de álcool aumenta muito e o consumo de álcool é uma das principais causas em excesso, Sim. álcool em excesso, é uma das principais causas de acúmulo de gordura no fígado, a fígado. tal da esteatose. A esteatose, tá? Antigamente, século passado, Exatamente. quando um cirurgião fazia uma cirurgia abdominal e ele olhava um fígado gorduroso, o raciocínio era direto. Etilista? Ele conversava com... Sim. É Com os etilista? assistentes. Pois é. Tem que avisar. A princípio era a única causa. Só que do fim do século para esse atual, uma grande nova causa até ultrapassou o álcool, que é o quê? Açúcar. A síndrome metabólica. Do síndrome, Principalmente com açúcares refinados. Exatamente. Para esteatose, O açúcares excesso refinados. Exatamente. E quando junta os dois, meu querido? Sim. É tempestade. É tempestade. Anunciada. Aí depois o cara não metaboliza o remédio que você dá para pressão. Exatamente. Aí é a tempestade anunciada. Olha, um dado médico muito, assim... Gente, faz todo sentido. Antigamente, não existiam em esteatose em países do Oriente Médio de ato estritamente islâmico. Exatamente. Porque eles não consumiam álcool. Hoje em dia, eles têm muito, iguais aos países ocidentais, porque eles também têm hábitos alimentares ruins. O álcool, eles continuam não consumindo. É uma doença nova por causa do hábito alimentar. Antigamente, era um problema mais de quem consumia álcool, que não era uma questão deles, né? Por causa da questão religiosa. Os indianos, né, que têm um baixo índice de câncer, tinham, né? Quando eles migram, vão para os Estados Unidos, eles passam a ter o risco, né? Pois é. E a Inglaterra estuda muito a relação de álcool para câncer, principalmente de mulher, câncer Sim. de mama. Sim. Na Inglaterra é bem estudado isso, já
há mais de uns 10 anos. É uma coisa muito bem colocada. Os Estados Unidos agora está alertando para a questão cardíaca. Próxima, Bru. Vamos lá, meu querido repórter Pipinho. Esse aí é um momento que a gente abre para as pessoas da comunidade Ser Humano Sustentável mandar perguntas para você. Tá? Foram lá no seu Instagram, no Cardio Reis, @CardioReis, e viram direitinho e mandam para cá. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, Bru? Primeira, quais são os fatores modernos mais perigosos para o coração que a maioria das pessoas não leva a sério? Olha, os fatores modernos... Existem mais de 30 fatores de risco modernos, tá? Eu vou falar aqui os 5 de maior impacto. Alguns levam a sério, outros não. Eu vou falar os de maior impacto, tá? Então, vamos lá. Tabagismo. Bota o vape também? O vape, cigarro eletrônico também tá aí. Tá. Hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade. Tá? Esses são os 5 de maior impacto. E fator de risco, a gente tem que lembrar o seguinte. Depende de tempo de exposição e intensidade de exposição. Com cigarro, isso é fácil da gente pensar. Fuma desde quando? Desde que eu tinha 18 anos. Um homem de 50 anos. Desde que eu tinha 18 anos. Pô, um tempão fumando, já deve ter um monte de problema. Tempo de exposição. Quanto você fuma? 2 cigarros por dia. Não é muito, né? E o outro, 2 maços. Intensidade de exposição. Só que esse raciocínio serve para todos. A quantidade de colesterol. Desde quando? Né? Desde novo eu tenho colesterol alto. Poxa, isso é pior. Hemoglobina glicada alta. Altíssima. Insulina alta. Insulina. Obeso desde quando? Né? Esses 5 fatores, se você chegar perto deles, opa, isso é sério. Na sua cabeça, você tem que pensar assim, quanto mais tempo eu ficar sob efeito, né, desses fatores, a minha aterosclerose está em desenvolvimento. Rápido. Eu tenho que interferir nisso aqui o quanto antes. Se eu não conseguir me ajustar do meu jeito, vou no meu médico resolver logo, tá? Mas o melhor é sempre assim, 30 anos já é hora de fazer uma consulta com um cardiologista, ver se tem origem genética, ver tudo direitinho para saber se está em risco ou não. Sim, claro, né? Claro. Imagina aos 45 descobrir que tem colesterol alto desde jovem. Aí você está correndo atrás de um tempo que não volta. Né? É isso. E agora, tem uns fatores em ascensão muito grandes, tá? Até um que tem muito a ver com a sua prática. As doenças, a saúde mental. Então, níveis elevados de estresse. Tem uma sigla, né? Um acrônimo muito bacana que os americanos usam. SAD. Em inglês, significa triste. Sad. Mas cada letra dessa é um dos fatores de saúde mental que traz muito impacto na saúde cardiovascular. Stress. Anxiety e depression. Ansiedade e depressão. Estresse crônico, ansiedade e depressão. Essas 3 questões que estão muito presentes. Pandêmicas, né? Elas aumentam muito o risco cardiovascular. Muito bem. Interferindo diretamente no nosso organismo e interferindo no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Que geralmente vão para escolhas piores. Normalmente vai. E retroalimenta as doenças cardíacas. Então, esses são os fatores principais. SAD, decorou? SAD. Hein, Bru? SAD. Próxima, Bru. Coração partido é só expressão ou o emocional pode causar sintomas físicos parecidos com doenças cardíacas? Gente, essa pergunta é muito bacana, tá? Porque tem uma síndrome chamada síndrome do coração. Heartbroken syndrome. Exatamente. Síndrome do coração partido. Em livro. Em livro não é um mesmo. Poeta que descreveu, não. Porque tem gente que fala assim, isso é coração partido, todo mundo tem. Não, existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido. Sim. Então, assim, às vezes, vou dar o exemplo poético. A pessoa tem uma grande tristeza por uma perda de um grande amor. Seja porque um relacionamento terminou ou a perda de um cônjuge, faleceu. Perdeu mesmo, né? De forma trágica. Então, a mente, né?
nós somos corpo e alma. Ou, se preferirem, corpo mente e psique. corpo, Mente e corpo, corpo e for. alma, como quiserem. O que a gente sofre na alma influencia o corpo. E da forma que a gente usa nosso corpo, isso influencia na alma. Exatamente. Tá? É mão dupla. É mão dupla. Então, a síndrome do coração partido, que é o extremo descrito, é um grande sofrimento da alma que vai influenciar no corpo. O cérebro, que a gente pode chamar da sede da mente, ele age no corpo com liberação de hormônios de cortisol, adrenalina e noradrenalina em grande quantidade. E esses hormônios causam uma sensação de angústia intensa. Que parece um infarto. Parece um infarto. Geram coração acelerado. O coração realmente acelera e às vezes erra as batidas. Às vezes é tão intenso que os vasos se contraem. Então, o sangue não passa direito. E, dependendo da intensidade disso, a pessoa pode ter um quadro que lembra um infarto. Ela tem uma dor intensa, vai para a emergência, faz o eletrocardiograma, tá alterado, tá infartando, abre a sala, vai para o cateterismo, não tem obstrução nas artérias das coronárias, mas o exame de sangue... Elas estão contraídas, mas não tem obstrução. Não tem. Mas o exame de sangue que mostra se as células as enzimas cardíacas estão elevadas. Aquele coração está fisicamente sofreu. Mesmo. É quase como se fosse um infarto emocional. Ele não é, materializado, mas ele ocorreu. Isso. Porque as enzimas aumentaram. Não, mas ele ocorreu. Ele é materializado. Materializado também. Porque se você faz o eco, você vê aquele coração sem bater direito. Entendi. Só que, como não foi um infarto que vai pelo estágio do entupimento, existe uma tendência desse coração se recuperar mais fácil. Exatamente. Tá? Então, o coração partido existe broken e heart. pode ser muito grave. Broken heart. Próxima, Bru. O estresse crônico pode acelerar problemas cardíacos mesmo em quem é aparentemente saudável? Sim. Pelo mesmo motivo. A gente acabou de falar. A diferença é que no coração partido isso é agudo. Agudíssimo. E numa intensidade muito maior, mas cronicamente... Sim, exatamente. Eu gostei da expressão aparentemente saudável. Aparentemente saudável. Olha só, cardiologia, cabe muito aquela frase assim, quem vê cara não vê coração. Literal. Quem vê cara não vê coração. Ah, tá dentro do peso? Vi que não fuma. Tá tudo bem. Gente, vamos conversar. Vamos fazer exames de sangue pontuais, porque quem vê cara não vê coração. O aparentemente saudável pode enganar. Não quer dizer nada. Pelo contrário. Isso, exatamente. E a pessoa pode se enganar também. Pode. Estresse crônico. Estresse crônico não é saudável. Nunca. Já não é saudável. Para ninguém. Para ninguém. Não. Próximo, Bru. Quem toma energéticos ou consome muita cafeína corre algum risco real para o coração? Os energéticos, eles têm uma concentração elevadíssima de cafeína, né? Então, onde tem muita cafeína hoje em dia? Energéticos lá na frente, as formas de café, o expresso coado, o expresso tem muito mais. Muito mais. E alguns chás, aí a gente tem menos, chá verde, chá preto, alguns refrigerantes tem também. Mas o que mais tem é energéticos e café. Quando junta energético com álcool, que é uma moda é um generalizada. Boom. Exatamente. A rapaziada na noitada faz isso. Então, essa cafeína em excesso, ela é um grande estimulante. Ela é um psicoativo e ela também ativa a parte cardiovascular. Muitas pessoas têm arritmias por causa disso. Taquicardia, palpitação, um mal-estar. Esse é o problema cardíaco mais comum relacionado à cafeína e energético. Existem exemplos pontuais de alguém que, por exemplo, teve morte súbita após uma libação com energético. Passou a noite inteira tomando. Energético. Como são descrições pontuais... a gente tem que ter uma certa prudência em falar aquela pessoa isso já mata não tinha outros problemas prévios que eram invisíveis. Sim, mas que há descrições, olha, tomou tantos ml de energético, tantas latinhas,
e teve uma morte súbita. Tá. O que a comunidade científica faz com isso? É uma informação válida, como qualquer uma. Vamos absorver isso, vamos continuar observando mais. Porque, olha, tem 100 anos de doença cardiovascular para eu estar aqui diante de você afirmando os fatores de risco e o tratamento. 100 anos. Os energéticos existem há 20 anos, 30 anos no máximo, entendeu? 20, eu acho. 20 anos. É. Então, a gente precisa de mais tempo para dar respostas contundentes. O que é contundente em relação a energético e excesso de cafeína? Arritmia. Pronto. Coração acelerado, que não deixa de ser um problema real para o Ou coração. extrasístoles também. Isso. Estou colocando a extrasístole tá no botando balaio da arritmia. Geral. Sentiu que tá descompassado. Isso. A gente não sente. Não é bom sentir. Nosso porque o coração bom quando... não sente. Você não sente, não. Exatamente. Né? O coração bom é o que trabalha quietinho. Quieto, né? Sem parar, tão bonitinho. Isso. Né? Parceiro Quando de ele todas chama as atenção para ele... Tem algo errado. É. Porque ele trabalha em silêncio. É que nem goleiro. É isso. Próxima, Bru. Existe alguma prática diária simples que pode proteger o coração a longo prazo? Existem 3 práticas que eu brinco, eu chamo de os 3C, que são hábitos da nossa vida, que a gente tem que olhar para eles com atenção, e eles são tão importantes para a nossa vida que eles devem fazer, inclusive, parte de um exame de consciência diário. Os 3C são cama, comida e carga. A cama é o quê? O sono, dormir bem. Você dorme uma quantidade bem e a qualidade, você acorda descansado, essa é a cama. O segundo C, comida. Como é a sua alimentação? É necessário ter uma consciência alimentar. Eu como mais isso, você não pode comer de última hora de sopetão na correria. Você sempre vai fazer escolhas piores desse jeito. Se isso estiver acontecendo na sua vida e a sua vida for muito corrida, você tem que tentar se antecipar para levar consigo escolhas saudáveis, né? Eu estou falando o mundo ideal. Sim. Mas porque isso vai ter... o máximo disso. Isso, né? Porque se você ficar fazendo essas escolhas de última hora de sopetão, a longo prazo vai ter um problema. Cama, comida e carga. A carga é a atividade física. Eu chamo de carga porque, já me falaram assim, pô, em vez de falar carga, Reis, bota corrida. Não, é porque o de resistência também conta. Então, eu tô botando Talvez carga. Conte até mais. Então, a carga é... Olha, vamos resumir. O nosso corpo foi feito para dormir, foi feito para se alimentar e foi feito para se movimentar. Esse estilo de vida moderno prejudica o nosso sono. Se a gente ceder completamente a ele, prejudica o nosso sono, corrompe uma alimentação saudável e retira completamente nossa movimentação. Ficamos sedentários. Então, quando a gente faz essas escolhas aqui ruins, a longo prazo... Você está protegendo o coração. Exatamente. Quando a gente faz bem, protege. Quando faz ruim, faz mal. Exatamente. E aí, isso aqui é fundamental. Né? A gente tem que... É o basicão bem feito, né? É o basicão bem feito, só Exatamente. Que o mundo atual nos pressiona para escolhas ruins. A nossa correria, o trânsito, pouco tempo, às vezes o dinheiro também. Às vezes fazer escolhas mais saudáveis requer um dinheiro um pouco maior, ter a comida fresca, ao invés de comer um salgado ali do lado do trabalho. Então, a gente tem que se programar. Então, o seu coração... Ele não quer perfeição, mas ele quer consistência. Então, se tropeçou hoje, poxa, tenta comi mal essa semana. Dia seguinte, na semana seguinte. Vamos lá, vamos voltar, esperança, vamos continuar. Não deixa cair, não. O seu coração quer isso de você. Então, boa. Uma outra coisa que é importante hoje em dia também, esses são os principais, prática diária. Agora... O que vai se conhecendo em relação à parte de neurociência e tudo mais é a importância do ser humano em ter vida interior e vida comunitária, né? Então, uma pessoa muito superficial, que ela só vive com funções e ela não tem um momento de reflexão, um momento onde ela traz de si as suas ideias, as suas
perspectivas, ela não consegue ler um livro e se imaginar num personagem, ela não tem momentos, por exemplo, de oração em que ela se coloca diante de Deus, porque é diante de Deus que a gente está completo, né? Sempre, Só né? diante do ser onisciente que é Deus, eu sou totalmente o Rodrigo Reis. Porque no dia a dia eu estou fragmentado. Eu sou o médico Reis, eu sou o papai Reis, eu sou o esposo, eu sou o filho. Diante de Deus eu sou ele inteiro. Você falou um negócio, todos nós diante de Deus estamos nus, né? Nus. E aí é a vida interior, né? É isso mesmo. Vida interior, através das artes, através de oração, espiritualidade. E a outra é a vida comunitária. O isolamento social é um grande problema desse novo século. É verdade. Né? Então, a conexão é importante. Com os outros, né? Com os outros. Ativar essa socialização, que somos seres sociais, Somos isso não seres... tem como, isso, né? Faz isso. parte. Próxima, Bru. Você já viu algum paciente reverter um quadro preocupante só mudando hábitos emocionais ou sociais? Olha, vou dar um... Às vezes não. Vou dar um exemplo. Quando o paciente ele tem essa fase de entupimento das artérias muito avançada e já infartou e o coração já enfraqueceu, só mudar o hábito não vai ser o suficiente. O tratamento com as medicações e até cirúrgico vai ser essencial para que esse paciente viva mais. Se ele está numa fase de doença cardíaca avançada, muitas vezes a cirurgia cardíaca vai ser fundamental para ele conseguir continuar vivendo mais. E aí ter muito mais cuidado. Para ele ter muito mais cuidado. Vai ter que ter cuidado. Mas é só mudando. Quadro preocupante. É, um quadro preocupante. Estou pensando numa fase avançada. Limitação até de fôlego, de vascularização mesmo. Sim. Eu acredito. Mas quando eu estou antes do infarto, da insuficiência cardíaca e dos eventos terem acontecido, já vi pessoas modificando radicalmente a vida, né? Então, a pessoa consegue modificar a alimentação, o sono, começa a perder peso, né? A perda de peso ela é tão importante hoje em dia para os obesos. 5%... Manter um peso estável é bom para todo mundo. É bom. Pro obeso é uma necessidade. Pro obeso é uma necessidade. E depois a manutenção também é o grande desafio para todos nós, né? Para todos nós. É avançar a idade mantendo... Para todos nós. Uma média, né? Exato. Não sair muito, né? Deve ser parte da pessoa de tempos em tempos subir na balança. E se tiver avançado do seu peso, gente, calma, vamos botar onde eu tô errando. Exatamente. E recuperar onde a vida. Eu tô comendo um pouco mais, Isso. tô exagerando na pizza, tô exagerando no refrigerante, nos suquinhos. Isso. É isso. É fazer uma reavaliação. Isso. Exatamente. Né? Tem gente que não quer ir ao médico para não descobrir que tem doença. Tem gente que não quer pesar para não... Como se não descobrir tornasse a doença tratável. Invisível. Eu já vi muita gente falar isso. Isso é comum. Isso é muito comum. É inacreditável. É o contrário, né? Por isso que a gente tem que dar informação. Muito. É que nem colonoscopia. Eu tinha uma paciente que não queria nunca fazer colonoscopia. Eu falei, mas por que? Você tem que fazer. Você já tem 60 anos, isso é um absurdo. Aí ela falou, não. Aí eu falei, qual o seu problema? Não, vou fazer o exame, depois eu descubro. Eu falei, pois a colonoscopia é o único exame. Se você tiver, o próprio exame já começa a tratar. É isso. Se tiver a partir dali, ela todo ano faz. Mas isso foi informação. Porque ela falou, ela se tinha eu tiver, preconceito então, dela. Se eu tiver um pólipo ali, estranho, que pode virar um câncer, já tira. É isso. Por que não fazer? Ah, mas não tinha me dito isso. Eu achei que eu ia chegar lá e ia ver, não tinha o que fazer. Eu falei, não, mas enquanto você tá saudável, tem o que fazer. É isso. Nunca mais ela me deu trabalho. Ela até hoje, eu não atendo mais, ela fiz minha colonoscopia, todo ano direitinho. Ó, só para concluir isso aqui, olha que interessante, mudando hábitos emocionais e sociais. Então, eu já lidei com vários pacientes meus que eles ajustam, começa a atividade física, consegue ajustar o sono. Esses ajustes é a forma que a pessoa vive. Isso não é de um dia para a noite. A pessoa, ela vai conquistando trincheiras. Exato. Entendeu? Conquistei um almoço saudável. Entendeu? Não arreda o pé desse almoço.
Tá vendo, Bru? Entendeu? Não arreda o pé. Ah, o sono ainda tá ruim, não começou a atividade física. Tá bom, mas não perde esse. Aí em seguida, tô dormindo um pouquinho melhor, tô indo mais cedo, tô desligando o celular mais cedo. Aí vai trincheira. Exatamente. E o que conquistou, não regride. Faz o esforço para não regredir. Para manter aquilo que você já avançou. E aí quando você conquista o seu corpo, ele começa a trabalhar de forma benéfica da saúde. Você não quer perder. Não quer perder. E aí você começa a ver os resultados. Quando o paciente começou, mais de um, eu devo ter uns 5 pacientes assim, que emagreceram, e esses, eu também indico medicação quando é necessária para o peso, para a obesidade. Mas na minha mente está vindo aqui 3 claríssimos, que eles perderam sem medicação, com mudança de hábitos e mudanças emocionais, e que eles perderam peso, e com isso eles deixaram de tomar os remédios de diabetes e hipertensão. Já vi muito acontecer isso. Diabetes e hipertensão. Então, a partir do momento que você perde 5% do seu peso, a pressão e a glicose, eles começam a baixar junto. Entendeu? Legal, né? Então, você age na obesidade e você vai agindo nos outros fatores de risco acessórios, né? Então, mesmo que eu vá iniciar uma medicação, os hábitos emocionais ou sociais são importantes. Até se você vier a precisar, menores doses. Menos possibilidade de efeitos colaterais. Perfeito, assim. perfeito. E tem uma coisa, quando você fica mais saudável, você começa a ficar mais seletivo. Então, por exemplo, chega uma hora e você fala assim, eu não vou a essa festa porque eu vou perder meu sono. Amanhã de manhã eu quero ir para minha academia, quero dar minha caminhada. Você começa a ser mais seletivo a seu favor, nada contra os outros, né? Então, isso também colabora. Você não quer perder o bem-estar. Próxima, Bru. Doutor Rodrigo, existe alguma relação entre obesidade e síndrome metabólica? Sim, totalmente, tá? A obesidade, ela sempre foi vista como uma questão de estar acima do peso. Então, é bem diferente. Né? Exatamente. Então, a gente tem estar acima do peso, existe uma classificação geral, genérica, populacional, chamada Índice de Massa Corpórea. IMC. IMC. É você ter um peso para sua altura, né? Uma faixa, não é um valor exato, é uma faixa. Então, quando você tem o peso sobre a altura, por exemplo, peso sobre a altura ao quadrado. Então, um homem de 70 quilos, 1,70 m, então é 70 sobre 1,7, 1,70 m. Essa conta vai gerar seu IMC. E um IMC acima de 25 já aponta para sobrepeso. Acima de 30, obesidade. Isso sempre foi visto assim. Uhum. Só que começou-se a observar que, às vezes, antes de IMC 30, a pessoa já tem prejuízos ao funcionamento do corpo causado pelo depósito inadequado de gordura no corpo. Eu vou explicar essa questão do depósito. No fígado. Isso. É nas isso aí. artérias. É isso aí. Esteatose, né? Então, hepática. por exemplo, às vezes eu tenho um IMC de 29, 28 e eu já tenho doença gordurosa hepática, né? Então, eu já olho para esse paciente, eu já lido com ele como obeso. Com certeza. Tá? Insulina alta. Isso, insulina alta. Hemoglobina glicada. Exatamente. E aí, como é que passa da obesidade para síndrome metabólica? Síndrome é um conjunto de problemas de saúde, tá? Essa aqui é a síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. A síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que envolvem o metabolismo glicêmico e lipídico. Então, para ter a síndrome metabólica, você tem que ter a obesidade, e normalmente é uma obesidade da região abdominal. É uma obesidade que é mais comum nos homens. Os homens têm uma tendência biológica a acumular mais gordura no abdômen. Na circunferência abdominal. As mulheres têm uma tendência um pouco maior de nádega, quadril, né? Coxa. Não é que não tenha na barriga, mas proporcionalmente é mais nessas outras regiões. O acúmulo da gordura na região abdominal, ela é pior para o metabolismo do corpo. Porque além da gordura no abdômen, onde eu pego aqui e vejo um pneuzinho, ela também está se acumulando dentro do abdômen
entre as vísceras. Daí vem o nome, gordura visceral. E essa gordura entre as vísceras em outros órgãos, a gente deu o exemplo do fígado, mas acumula no pâncreas, acumula em torno do coração, né? Acumula em vários lugares. Essa gordura fora do tecido adiposo, entre os órgãos, ela compromete o funcionamento desses órgãos e ela gera o quadro inflamatório global do corpo que vai levar à síndrome metabólica. Então, eu não sou apenas uma pessoa com barriga grande. Eu começo a ser uma pessoa com o abdômen grande, a minha pressão começa a subir, a minha glicose começa a subir, o meu perfil lipídico também começa a alterar. Piorar. Isso é a síndrome metabólica. Isso aqui é uma bomba anunciando um dia as doenças cardiovasculares. Quando eu junto isso, não é só pegar o risco da pressão, da diabetes e do colesterol. Não é só somar, eles se multiplicam. E aquela minha aterosclerose, né, o entupimento das artérias, fica muito mais acelerado nesse contexto de síndrome metabólica. Então, quando eu tenho obesidade, principalmente abdominal, tenho que ter no meu horizonte esses outros exames para avaliar se eu já estou na síndrome metabólica. Se eu já estiver, eu tenho que correr atrás com urgência. Com urgência. Eu acompanho muitos pacientes com obesidade e síndrome metabólica. E a síndrome metabólica está dentro da obesidade ou antecede a obesidade? Ou tanto faz, pode estar nas duas situações? Normalmente a obesidade antecede a síndrome metabólica. Eu tenho que ter uma obesidade, uma concentração, o termo que se usa é uma adiposidade excessiva. E essa gordura excessiva fora de lugar... IMC de 29 já está dentro da metabólica. Teoricamente, eu não estou na obesidade. Isso. Mas eu já estou na síndrome metabólica. Isso. Essa gordura em visceral, excesso fora do lugar vai ser o gatilho para a síndrome metabólica. Tem que ter a gordura fora do lugar. Entendi. Né? E esse é o principal, então, fator de risco em maior ascensão. Pode ter obesidade, como também pode ter um sobrepeso. Pode ter um sobrepeso que já está gerando repercussões. Exatamente. Perfeito. A síndrome metabólica, a obesidade / síndrome metabólica, é o fator de risco em maior ascensão hoje em dia. Desses 5, né? No mundo. Desses 5, o cigarro foi relativamente controlado. A hipertensão estagnou. Não melhorou tanto, mas também não piorou muito. Piorou. Agora, a síndrome metabólica é a ascensão. A estimativa dos Estados Unidos para 2030 é que 50% dos adultos deles sejam obesos. Gente, obeso não é nem sobrepeso. É obeso dos adultos. É muita gente obesa. Dos países que o nome antigamente era de primeiro mundo, né? Dos países de primeiro mundo, ricos, todos têm uma linha progressiva de aumento de vida, de tempo de vida. De longevidade. Longevidade. Os Estados Unidos foram o único de ricos que teve um decréscimo. É de tempos em tempos que isso é avaliado. Entendeu? Por quê? Estilo de vida. Estilo de vida. Entendo. Obesidade, síndrome metabólica. Nos Estados Unidos você pede uma coisa, vem refil, é uma coisa louca. E é curioso, porque os europeus, por exemplo, fumam mais do que os americanos. Exatamente. Mas a obesidade e a síndrome metabólica é tão intensa nos Estados Unidos que isso ganha do mal europeu do cigarro. Mal europeu do cigarro, exatamente. Próxima, Bru. Chegamos no nosso momento pipinho. Opa, vamos lá. Agora é o pickleball. Que é o ping-pong, o pickleball, que é esse tênis de quadra curtinha pra gente que já não tem muito fôlego poder jogar. Então, momento pickleball, tá? Eu pergunto, você responde o que vier na cabeça. Se não souber, passo. Agora, relaxa. Nada sério. 1. Algo que te faz desacelerar e ter uma rotina de autocuidado. Meus momentos de oração. Meus momentos sozinho, minha vida interior,
meus momentos de oração, a visita ao sacrário, né? Fomentar minha fé, minha união com Deus. Perfeito. 2, superação. Exercer as minhas vocações, tentar ser o melhor médico, mas também ser o melhor esposo, tentar ser o melhor pai, melhor filho. Eu tenho uma mãe idosa. A superação está em tentar dar o melhor de mim, com calma, sem desespero, quando eu não consigo, mas dia após dia tentar dar o melhor de mim. Perfeito. 3, família. Meu maior empreendimento. De longo prazo. De longo prazo. Quando eu me formei, vou abrir uma história, eu tinha uma carreira acadêmica toda traçada. E eu e minha esposa, né, a Paula, né, já falei dela, a gente parou, a gente viu ao nosso redor, a gente falou assim, a nossa família vai dar certo. O nosso casamento vai dar certo. E eu tive que mudar meus planos para o nosso casamento dar certo. Então eu tive que abrir mão de coisas que aos olhos de outras pessoas eram estranho, mas eu fiz isso por causa... Eu queria que esse projeto... Que esse grande projeto da família, que eu acho divino, desse certo. Então, se eu chegar ao fim da vida, a minha família, né, meu casamento, meus filhos, tiver dado certo, esse foi minha grande realização. Tá dando. Tá dando. Tá com a Paula desde do início da faculdade, tá dando. As crianças também, tudo bem. 4, complete a frase. Ter saúde é... Ter saúde é não só correr atrás do prejuízo, mas planejar os benefícios que você pode ter. 5, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Gente, eu não estava preparado para essa pergunta. Pode passar, mas... Se o mundo acabasse amanhã, o que eu faria hoje? Olha, eu faria o que eu faço. Eu trabalharia hoje à tarde, eu, ao fim do dia, iria à missa, eu leria um livro, e é isso, eu seria o mesmo Reis. 6, uma lembrança feliz. Uma lembrança feliz foi o meu casamento e o nascimento dos nossos 4 filhos. Que bacana. Porque eu via a minha esposa muito feliz, eu olhava para ela e eu via. Eu acho que eu tô acertando aqui nesses momentinhos. Vê-la feliz. Minha esposa também. Isso é tão bacana, né? ela A gente se agarrando, alegrar com a felicidade do outro, né? ela Isso é feliz divino, com talvez os seja divino. Ela feliz com nossos filhos, então... Gente, eu participei disso aqui, dessa desse felicidade. processo. Então... Perfeito. Foram 5 momentos, então. Tem 4 filhos porque, e aí Paula. Exatamente. 7. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Jamais perder a paz interior. Jamais perder a paz interior. Poder dos santos, né? Nunca ninguém tinha falado esse. Mas é muito bom. 8. Um hábito essencial. Dentre todos que a gente conversou, eu colocaria um que não sei se todos enfatizam tanto, mas que tá muito mal cuidado hoje em dia, que é a preservação do sono. Sabe, as pessoas espremem o sono à noite no celular, olhando o celular até tarde, e qualquer adulto responsável tem que acordar cedo para trabalhar e o sono fica espremido. Então, assim... Nós sacralizar o sono. Temos que sacralizar o sono. Sagrado, né? Isso. Nós, não, apesar das metáforas, né, das brincadeiras, não somos máquinas. Não somos. Nós precisamos dormir. E a gente precisa
O sono bom é quando vai dando aquela hora de dormir, seu corpo já vai dando sinais. Te chama. Não é um interruptor. Exatamente. Então vai chegando a hora de dormir, as luzes têm que estar um pouco mais baixas, o ruído da casa. Aí vai chegando a hora de dormir. Não pode, na hora de dormir, você colocar um aparelho de LED azul na sua retina que diz para o seu corpo, acorde, é o sol. Né? Então, um hábito essencial hoje em dia é sacralizar o sono. Obrigado pela ajuda. Pela palavrinha. Pela palavrinha. 9, felicidade. Felicidade é quando eu vejo que eu fiz algo bem feito. Né? Isso me lembra muito aquela teoria das virtudes do Aristóteles, que ele fala: a felicidade é a busca das virtudes para agir corretamente, né? E a virtude não é nascer bom, não é nascer inteligente, é busca. É escolher ser, escolha. Né? Virtus vem de força. Virtus. Então, ele é naturalmente paciente. Não. A virtude não é ser naturalmente paciente ou ser naturalmente temperante. É você buscar. Se tornar. Se tornar dia após dia. Então, a felicidade é quando, buscando esse exercício das virtudes, eu olhar, fiz bem. Isso é uma felicidade. Dever cumprido. Dever cumprido. E 10, uma frase, um pensamento que você quer deixar. Pode ser sua, pode ser uma explicação, pode ser uma frase, como você fez aí de Aristóteles, que maravilhosa. Pode repeti-la também, não tem problema nenhum. Olha, eu gosto muito de uma frase, que é um versículo, que ela traz uma esperança imensa, né? É de uma carta que São Paulo mandou aos cristãos de Roma, que ele fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa frase está em Romanos 8, 28. Então, nos momentos mais sombrios, mais atribulados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Carrega essa frase dentro de você. Quem escreveu isso foi São Paulo, né? A vida dele foi muito atribulada, muito, né? Ele foi condenado à morte por seguir Jesus Cristo. Sofreu horrores, mesmo sendo cidadão romano. Então, ele escolheu. Sim. Então, ele... É uma frase que eu gosto de dividir. Todos cooperam, sempre. Tudo coopera para o bem naqueles que amam ao Senhor. Perfeito. Se tá assim, calma. Tudo tem sentido e propósito. Tudo tem sentido, pelo Criador de todos os sentidos e propósitos. Para quem crê no transcendente, né? Calma. Querido, muito obrigada. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. Eu tenho aqui um presentinho para te dar. Esse foi o livro Felicidade, que eu escrevi, está autografado direitinho. Eu escrevi na pandemia, que eu fiquei quietinha em casa. Eu falei, eu vou tentar não ser infeliz num momento difícil. E aqui tem um livro que foi o lançamento do final do ano passado, que é um tempo para mim, que eu proponho aí 10 minutinhos de autocuidado mental para reflexão. Você pode escolher qualquer dia ou você pode seguir o dia. Sim. Tá? Aí tem aí uma frase minha, uma pequena reflexão e um espaço para que você bote a sua reflexão. Claro. Tá? Porque eu aposto nessa coisa da gente escrever. Também. E todo dia que eu levanto umas 6h30, mas só levanto da cama às 7. E eu sempre peço a Deus, ou a fonte suprema, que eu chamo, que me inspire de alguma forma. Sim. E às vezes vem umas frases. Sim. E aí eu resolvi botar aí, né? Tem mais aqui, uma lembrancinha, que é uma eco bag aqui do nosso podcast, do nosso símbolo, o Pipinho. Né? Aqui tem o nosso lema: faça, aconteça, inspire, como seus professores fizeram com você. É verdade. Você inspire outros. Temos aqui um caderninho, porque eu aposto muito nessa coisa da gente escrever com a caneta, com a nossa mão, com a força da nossa mão, para as coisas se realizarem.
E aqui uma canequinha. Gente. Você pode também ceder para Paula, para que você tome seu chá, o seu café e lembre da gente. Tá ótimo. Agora é aquele momento. Obrigado. Pode botar tudo de lado. As crianças vão arrumar isso tudo para você. Fica tranquilo. Agora é aquele momento que você vai levar o microfone, olhar ali para aquela câmera e falar tudo que você quiser. A câmera toda sua. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Esse é um canal maravilhoso de difusão da informação, de expressão, né, das individualidades de cada profissional, que somos pessoas também, tá? Para todos que estão me ouvindo, eu queria lembrar, assim, de não buscar a medicina, né, não entender só a medicina como uma ferramenta de um momento de sofrimento ou dor, tá? Comece a entender a medicina como uma ferramenta, uma técnica, uma tradição que já funciona para prevenção. Você, nesse exato momento, você já pode começar a tomar decisões que vão ter impactos muito importantes na sua vida, tá? Alguns impactos virão em poucas semanas, outros em meses, outros em anos, mas tudo já vai começar a fazer funcionar para o seu bem. Eu atendo muitos pacientes, a grande maioria que tem já esse nível de consciência, e é bacana ver isso, eu ajo na forma de cardiologia preventiva neles. Claro, eu tenho pacientes que já infartaram, que têm doenças muito graves do coração. E a parte de atuação na vida desses pacientes, esse contínuo cardiovascular, é muito importante. Mas quanto mais cedo a gente buscar o atendimento médico, a gente vai ter resultados melhores, ok? Eu atendo no meu consultório, né, na Barra da Tijuca e em Ipanema. Sou médico também da Universidade Federal do Rio. E o meu Instagram, onde eu divido informação que eu considero muito útil, é o @cardioreis, como a doutora Ana Beatriz já falou, e convido vocês a estarem junto comigo em qualquer um desses lugares. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara bacanérrimo, além de um excelente profissional, o Dr. Rodrigo Reis. Se você não conhecia, eu faço questão de falar. Vai lá no @cardioreis e se informe, pergunte, tire suas dúvidas, não tenha vergonha. E lembre-se que a medicina é muito maior do que os médicos. Medicina vem de mederes, do latim, que significa busca do melhor caminho. Aprenda a buscar o seu melhor caminho. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que só o conhecimento e o autoconhecimento pode fazer a gente um ser humano melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você gostou do nosso bate-papo, compartilha para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.